Bom dia. A chuva caiu em prantos e a Pirelli abre a boca sobre as equipes que cobram sem fazer a sua parte. E quase ao fim do dia, a chicane da discórdia em Suzuka é novamente ponto de atenção nesse GP. Agora, com Débora Almeida e Rubens GP Neto no BPcast. Boa noite. E estamos de volta com o BBcast, seu podcast de automobilismo e outras nerdices. No episódio de hoje vamos falar sobre o GP do Japão, o título de Max Verstappen, o teto orçamentário da Red Bull, muita coisa que aconteceu neste final de semana. E aqui comigo está a Débora Santos Almeida. Bem-vinda, Débora. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do BPcast. E hoje a gente veio aí para poder falar mais das coisas que aconteceram fora das pistas do que a ação, né, que teve no GP do Japão, porque a ação mesmo ficou devendo. Mais uma vez a gente tem o título do Max Verstappen que ficou curto por todas as cagadas da FIA, da Fórmula 1 e até da Liberty Media. Eu vi muita gente exaltando aí que a Liberty Media tinha que ser dependente da FIA, mas olha, Liberty Media já teve muito tempo para consertar essa categoria e não a fez. Bom, tá afundando ela mais. Exatamente. Bom, eu sou o GP Neto e hoje vamos falar desse GP maravilhoso, porque sim, eu gostei, mesmo tendo aguardado tudo ali, foi legal, a gente conversando com a galera no Twitter, e é algo que eu gosto que o pessoal sempre fala, né? GP de madrugada é legal que fica o Twitter exatamente só pra galera da Fórmula 1. Bom, antes de mais nada, aqueles recadinhos do Paddock, como sempre, ouviu esse podcast, se possível, compartilhe nas redes sociais, convide os amigos para ouvir, isso é muito importante para o nosso crescimento e desenvolvimento. Outra coisa é, estamos gravando a segunda porque justamente aguardamos a decisão aí, comentários da FIA referente ao teto orçamentário. E para isso, como vocês sabem, a gente também produz os textos no site do Boletim Paddock. Nós não, principalmente a Débora e nossos outros colaboradores, como o Casola e a Denise, que traz todas as informações do final de semana. E parte aí do nosso apoio, nosso financiamento coletivo e contínuo e os membros do YouTube do Boletim do Paddock, é revertido para o desenvolvimento, né, e a manutenção do site, principalmente o site agora que foi para um servidor maior, com mais qualidade, mais velocidade, tudo isso tem um custo e ele é financiado por esse apoio. Então, se você está ouvindo e quer ser um apoiador do Boletim do Paddock, na descrição desse podcast tem o link, mas querendo acessar é apoia-boletimdopaddock.com. Exatamente, acessando esse link você consegue ver um dos programas aí de apoio ao boletim. E conheça também a nossa lojinha, que você pode acessar por meio do nosso site boletimdopaddock.com.br. É uma lojinha lá na Colab, você pode conhecer algumas estampas e os nossos produtos. Bom, este seria, né, um BBcast de festa, de alegria, para a gente poder exaltar o título do Max Verstappen, que com certeza teve um mérito gigante. O cara foi, sim, dominante, né, na temporada, mas vai ser um BBcast um pouco triste, um pouco até complicado de se conversar, porque a gente começa aí com uma notícia que realmente me deixou muito abalado hoje, assim, me deu uma tristeza imensa, que é a W Series ter tido as duas últimas etapas canceladas, né? É uma pena, a gente viu aí um crescimento muito grande da categoria em questão de audiência, de participação do público, muitas meninas querendo saber mais, acompanhando, apoiando as pilotas, que é o mais importante, que a gente sempre fala que, independente se você gosta ou não da categoria, o apoio era fundamental, mas não é só de apoio e de fãs que vive uma categoria, dinheiro também é necessário. E esse foi o fim aí da temporada 2023. A 2022. 2022, não, bate na boca. 2023 ainda não tá comprometida. Mas aí a Chadwick tricampeã da categoria, mas não teve festa, né? Uma pena. A gente teve a última corrida que aconteceu em Singapura, que foi até a gente
ressaltou no último podcast, né? Essa corrida aconteceu já com uma certa dificuldade para poder fazer a etapa mesmo, levar as pessoas para poder fazer a corrida, e tiveram que contar com a ajuda dos promotores do evento de Singapura para que essa corrida também não fosse cancelada. Mas a volta das férias ali da W Series já foi bem conturbada. Na verdade, a gente tem que lembrar que a temporada 2022 já veio com seus problemas, com dívidas do ano passado. Também elas tinham assinado um contrato de patrocínio, né? E no final das contas, quando o dinheiro deveria ter entrado, ele não chegou. E isso acabou comprometendo várias contas. As provas que iam ser realizadas nos Estados Unidos e no México eram bem importantes para a W Series. Era uma forma de ter visibilidade, e o GP de Miami, que já tinha sido disputado no começo do ano, né, também tinha sido uma etapa importante, mas essa ia ser um pouco mais porque elas iam ter mais contato com a possibilidade de angariar algum patrocinador, alguém que conseguisse ser investidor de curto prazo, mas também os de longo prazo. A América, né, em si, é um ponto muito legal, assim, para você conseguir esses contratos, para poder fazer negócios. Então, foi bem triste não conseguir fazer essa viagem, mas é mais prudente não terminar a temporada do que acabar realizando essas duas corridas e comprometendo o orçamento do próximo ano. Então, a W Series está atrás agora de patrocinadores, de pessoas que sejam responsáveis e possam ajudar a categoria. E também estão pensando para o próximo ano, mas se conseguirem manter a categoria por mais tempo, né? E a gente já falou aqui no BP, já teve vídeo lá no canal também, do quanto que é importante a categoria, da visibilidade que ela trouxe para as mulheres. Por mais que tenha os problemas ali da Jamie ter feito 3 anos de W Series e não ter conseguido uma vaga numa outra categoria, né? Ainda assim foi importante ela correr na categoria, ela conseguiu ali trabalhar com a Williams, coisas que provavelmente não seriam possíveis se não tivesse a W Series, né? Porque também teve outras pilotos que se tornaram embaixadoras, que conseguiram algumas participações em outras categorias, que fizeram as suas aparições aí, se vincularam a outros times. Isso é muito grande, mas a gente tem que ver como vai ser dada a continuidade desse campeonato e também se a Fórmula 1 vai ter algum papel importante para poder ajudar a categoria, né? Hoje, a única coisa que eles fazem, assim, é dividir as pistas, mas não tem realmente uma ajuda. A Fórmula 1 ela não contribui financeiramente com a W Series. Tudo que a W Series tem é por eles mesmos, pela conquista ali do que foi feito nesses anos. Não tem um auxílio da Fórmula 1. A Fórmula 1 não é boazinha com a W Series. Ela explora assim como qualquer outra categoria que corre ali com ela, né? Então, vamos ver o que acontece. Espero que tenha campeonato no próximo ano. É bem triste ter acabado dessa forma que a Kurumi falou, né? A gente não vai ter uma comemoração do título da Jamie. Na verdade, era esperado que ela conquistasse o título no GP de Singapura, o que ia dar uma amenizada no fato de não ter as outras corridas se isso não fosse acontecer, né? Porque eles esperavam que ela ia vencer em Singapura. Não aconteceu, a corrida dela foi bem complicada, ela até abandonou a prova. E aí ficou assim, tipo, ela já tinha 50 pontos agora de vantagem, já ia para as últimas etapas com uma certa vantagem, provavelmente ia ser a campeã da temporada, mas ainda poderia acontecer alguma coisa, porque, né, problemas podem acabar tirando o piloto da corrida, não levando a pontuação como aconteceu em Singapura. Então vamos ver como vai ser o desempenho aí da W Series nos próximos meses, de como que eles vão conseguir. Eu achei bem interessante porque a Catherine Bonmoyer, que é a CEO da W Series, né, ela até falou que depois que foi informado que a categoria estava passando por problemas financeiros, que poderia ter, né, algum problema de não ter mais temporadas da W Series, patrocinadores, empresas começaram a procurar a categoria como uma forma de dar o seu apoio. Então, eles ainda não divulgaram quais são os contratos das próximas temporadas, mas eles precisam fazer tipo um caixa, né, para poder fazer o próximo ano
e ter novamente um calendário como foi o dessa temporada, que tinha uma variedade de pistas, e também é importante para poder levar a categoria para outros continentes, não correr só na Europa, para você também ter a parte de divulgação. Então, uma corrida na Ásia, as corridas na América também tinham essa visão, né? É aquela coisa, né? Às vezes tem que dar um passo pra trás pra dar dois pra frente. Então, torcer e, galera, é aquela coisa. Se possível, compartilhe os posts quando vocês verem coisa da W Series, mesmo que você não vai ler o post do BP, da Natália De Vivo lá, que produz pelo canal Ela das Pistas. Cara, é muito importante, às vezes, só compartilhar. Isso dá uma dimensão muito grande. E quando vocês verem, assim, que, pô, vocês vão fazer o almoço, tá transmitindo a W Series no Sport TV, deixa ligado, sabe? Pô, por mais que seja ali, o Rafael Lopes fez um trabalho muito bom comentando, sabe? Então, assim, é bem legal que a gente dê engajamento para que a categoria seja bem quista pelo público e assim atraia grandes investidores. Que a gente teve a Puma, que eu acho que era a marca maior que tinha, mas só que a gente também não viu a Puma desenvolver produtos da W Series. Então, isso foi uma coisa que me chamou muita atenção. Então, às vezes por falta de interesse do público, a Puma não quis desenvolver tanto. Então, quem sabe aí para 2023 a gente tenha esse engajamento também de empresas produzindo produtos, né? E também patrocinando as pilotas. Bom, depois aí de 2 anos sem o GP do Japão, e diga-se de passagem, eu amo o GP do Japão, eu acho um dos GPs do Pavão. Do Pavão. GP do Pavão. Do Fred Pavão, saudades Fred, para quem gosta de Doctor Who. Acompanhe Doctor Who Brasil e agora vamos ter especial de final de ano. Não, de final de ano não. Especial da categoria, né? Da categoria. É especial da porque categoria. Já misturou do a 13ª do Doctor, né? Vai. E sempre tem um especialzinho ali. Vamos aproveitar os anos de comemoração. Não, e aí tem aquela efeméride que eu joguei no Twitter e os fãs do Hamilton gostou. Quando a 13ª Doctor foi anunciada, foi GP da Inglaterra de 2017, eu lembro até hoje que eu tava assistindo assim, e fiquei pensando, porra, por que não aproveitaram, né, o GP para anunciar quem seria o novo doutor? E aí foi anunciado depois, né, eu acho que acabou a corrida uns 10 minutos depois, foi anunciado no intervalo da BBC, e agora o 14º Doctor vai ser no GP dos Estados Unidos. Então, quem sabe ali o Hamilton vence esse GP dos Estados Unidos, confirmando ele que é um ser britânico, né? Doctor Who ali, mais britânico que Doctor Who, não tem existe mais, né? Se você também tá assistindo Casa dos Dragões, saiba, o Matt Smith foi o melhor Doctor que teve desses últimos tempos depois do David Tennant. Depois do Capaldi. Não, depois do Tennant. Capaldi. Enfim. Melhor Capaldi. Aí, voltamos pro GP do Japão, que, diga-se de passagem, gente, eu vou falar uma coisa. O ruim de ter 24 GPs é que você tem uns GPs de merda que quando chega aos GPs de pistas clássicas, que nem é Monza, Silverstone, Interlagos, Spa, qual outra que tá no calendário? Mônaco, tá difícil os clássicos. Tá difícil porque já tiraram tudo. Já tiraram tudo. E Japão, cara, é outro nível. E Dantes que teve 25 corridas, cara, 25 voltas, 25, 30 voltas 28. Em Suzuka, 28 em Suzuka, dá de 10-0 naquela pistinha de merda de Miami. Dá mesmo? Sabe, dá uma surra de hashi numa pista como a de Austin dos Estados Unidos. Então, a Débora tá fazendo me prolongar, mas é que eu amo Suzuka, cara. Sabe, era um ritual nos anos 90, você não tinha ninguém pra conversar, você não tinha Twitch, você ficava em casa sozinho, assistindo de madrugada. Sabe, GP era coisa gostosa. Essas corridas de madrugada, enquanto meu pai não assistia Fórmula 1, depois que ele se revoltou com o Vettel e parou de assistir, as corridas de madrugada eram as mais difíceis pra eu poder assistir, porque ele não queria assistir e também não queria que eu assistisse. Então tinha alguns problemas. E, cara, era gostoso. E eu acho que, cara, Suzuka é uma paixão eterna que eu tenho. E um dia irei assistir. É um dos GPs que eu falo, esse eu vou vender metade do meu rim, que eu tenho um só. Então posso meter metade pra poder ir. Bom. Mas eu acho que é uma das pistas mais legais, assim, do calendário pela complexidade que ela tem, né? Ela é uma pista de alta, então, apesar disso, ela tem várias curvas. As curvas são bem complicadas, é aquela pista que se você erra uma curva, você erra toda a volta.
isso acaba comprometendo todo o seu desempenho. É bem legal porque ela tem a coisa de, tipo, ela é horária, corre no sentido horário e no anti-horário, porque ela tem aquela cruz ali que forma um 8. E ela era uma pista que, na verdade, no plano original dela, era que ela cruzasse 3 vezes, mas não tinha como fazer isso porque ia afetar muito a região, e ali onde ela foi construída, eles tentaram pensar, né, na época que levaram ela para lá, que não queriam que destruíssem os campos de arroz que tinham por perto, que era parte da plantação. Então, tipo, a gente queria ter um autódromo, um lugar para poder fazer os testes de carro. Na verdade, esse circuito nem tinha sido pensado para poder ter corrida, primeiramente. Era para ser feita testes de carro, né, tá ali disponível. E depois ela acabou recebendo a Fórmula 1, né? Fuji também teve o seu papel na Fórmula 1 para poder receber a categoria, mas Suzuka é um dos circuitos, assim, que quando é perguntado para os pilotos, né, eles gostam bastante por causa dessa complexidade do circuito. E ter ficado ali 2 anos fora, para muita gente, tipo, fez diferença. Acho que um dos que a gente, quando a gente fala assim, ai, nossa, gostou de um circuito, como que você pode ter tanto amor por um lugar como aquele? Tinha o Vettel, assim, quem viu os vídeos do Vettel esse final de semana, os rádios, era do quanto ele tava exaltando a pista, tipo, mesmo estando com um carro bosta, sabe? Ele tava ali, nossa, tipo, é fantástico correr aqui. Ai, se vocês quiserem, é só me chamar que, mesmo depois da aposentadoria pro GP, no Japão eu venho correr, eu gosto muito dessa pista. Então ele tava ali rasgando muita seda pra esse circuito, e a gente entende, é um circuito muito importante, e é triste pensar em que, tipo, agora tá chegando pistas novas e que ele pode sair do calendário. Suzuka é uma das pistas que, assim, a gente não vê tanto falar sobre tirar ela do calendário. O que mais irrita, geralmente, os fãs é por conta das questões climáticas, às vezes acaba interferindo os eventos, e a gente também teve a perda do Jules Bianchi. Tudo isso que eu tô falando a gente vai ter que puxar nos próximos tópicos que a gente vai conversar com vocês, mas quando teve a morte do Jules, né, o acidente do Jules, foi uma das pistas que o pessoal queria que saísse pela gravidade e pela marca que ficou no esporte, mas Imola, a gente teve o acidente do Senna, e quando voltou, tipo, foi, nossa, Imola tá de volta, não sei o que. É uma pista que acaba tendo muita recordação, apesar de a gente ter a fatalidade que teve com o Jules, vários campeonatos foram decididos em Suzuka. Suzuka hoje, junto, acho que salvo engano, com Monza, é o circuito que mais teve decisões de campeonato. Interlagos também tá ali nesse hall, e é uma coisa que eu falei pra Débora, eu acho muito legal, quando um piloto decide campeonato nesses circuitos que são históricos, né? Assim, cara, tudo bem, o Lewis Hamilton decidiu ali no México, mas só que México entra e sai, o próprio traçado já foi, tipo, destruído. Aquele estádio de beisebol é legal lá dentro, mas Peraltada, cara, era uma puta de uma curva sensacional. Então, assim, é triste, mas Suzuka a gente quis exaltar bastante mesmo, porque eu vi bastante gente reclamando, e eu acho que é uma pista com 0 defeitos. Eu lembro que até hoje é uma das pistas que eu mais gosto no videogame. Mas, como a Débora falou, é marcada pelas questões meteorológicas, e sexta-feira a gente já começou com chuva. Precisão, né? Precisão dos japoneses que falaram que ia chover na sexta e no domingo, e realmente choveu, assim, tipo, o horário que programaram a chuva, ela veio. Porque japonês, cara, é aquela questão do Godzilla, né? Ele sabia que quando começava a chover e o céu ficava acinzentado, o Godzilla aparecia. Então ele já meio que tem muita tecnologia desenvolvida para isso, também para poder ajudar o Jaspion. Mas quem não precisou de ajuda em Suzuka foi ele. Dom Fernando, príncipe das Astúrias. Gente, eu já vou falar até da corrida dele agora, porque o cara mandou bem. O cara mandou bem. Ele pode não chegar no pódio, ele pode não ser o piloto destaque The Best Motherfucker do final de semana, mas para quem gosta daquela pessoa que faz uma condução limpa, que leva o carro a uma condução com perfeição, você vê a corrida do Alonso e do Vettel, né? Os dois esse final de semana foram excepcionais. O Vettel mereceu ter ganhado o piloto do dia, mas Alonso liderou o TL1, George Russell TL2, mas um destaque também que teve aí negativo e pobre, coitado, foi Mick Schumacher, que bateu e teve mais um chassi jogado fora. A Haas, ela
Arrasou, Ela né? já tá assim, tipo, gente, o que tá acontecendo? Mais um chassi que a gente vai precisar usar? Pois é, né? Mais um chassi veio aí, uma batida do Mickey. É duro, cara, porque ele tava vindo numa evolução, né? Ele tá melhorando, mas é um piloto que tá sendo muito cotado pra poder não correr mais na Haas no que vem, porque deve romper o contrato dele com a Ferrari e ficar livre. E nesse ficar livre, ele perderia a vaga com a Haas, porque também a Haas provavelmente não tá muito inclinada a querer recontratar ele, né? Manter ele ali. Então é um piloto que tem as dúvidas de se vai permanecer no calendário. E aí, quando ele dá uma batida dessa, ele acaba prejudicando a equipe, porque o chassi é a peça mais cara do carro. Aquela peça ali, ela, por mais que as equipes acabem produzindo algumas ao longo do ano, também não é uma peça que, assim, como a asa dianteira, uma asa traseira, que você faz em maior escala, porque ela é muito cara. E você não sabe se você vai ter a necessidade de usar aquela quantidade de peças que foram produzidas, né? Então, por conta do teto orçamentário, também é uma coisa que os times ficam com aquela ressalva, se vai fazer ou não. E aí o Mick bate e precisa fazer a troca, né? É uma peça que, assim, não tem o que fazer. Se tem uma rachadura, se tem um comprometimento da estrutura, tem que ser trocado. Mas é triste a gente ver que mais uma batida do Mick, né? E num circuito como esse, foi ruim aí pra sexta-feira dele. E mais uma vez a minha teoria de conspiração do Mick Schumacher se prevalece. Pista que o pai dele tem algum recorde, teve alguma dominância, parece que realmente mexe com ele, cara. É o concurso. Não, é uma brincadeira assim, meio zoada minha, mas só que é uma coisa que toda vez que ele tá numa pista que tem alguma coisa de lembrança do filme do pai dele, ele não se dá bem. É uma pena. Bom, antes da gente ir para classificação e para corrida, só uma nota que eu quero que você pegue um post-it aí, anote, que isso vai ser importante para quando a gente vai falar da corrida. Sexta teria treino da Pirelli e foi cancelado. Treino da Pirelli, cancelado por motivo de chuva. Isso vai ser muito importante na hora que a gente for falar do GP. Porque treinaram, né? Treinaram com os pneus de chuva de 2022. Mas coletar dado e ninguém pensou em levar uns pneus de chuva do ano que vem novo pra fazer teste, né? Isso, os japoneses gritando, vai ter chuva, vai ter chuva. Não pensaram e foram pra lá, usaram pneu de chuva, antigo, né, desse ano, algumas poucas voltas. Ainda teve a polêmica, o pessoal ficou puto, porque eles falaram, não vamos cancelar essa meia hora mais não, né, tipo, já tá marcada, deixa aí, podem andar. E aí o pessoal, tá, mas vocês querem que a gente ande sexta-feira, sendo que domingo vai chover e a gente vai ter que usar os pneus. A Pirelli vai dar mais um jogo de pneu pra gente. A Pirelli assoviando, assim, tipo, pneu? Vou te dar pneu? Pneu de chuva? Não, de jeito nenhum. Aí o pessoal fica lá, né? Aquela meia hora que tinha sido ganha com gente nos boxes, porque ninguém quer sair e gastar pneu. As coisas assim estúpidas que acontecem. Choveu sexta, chove domingo e sábado faz sol. Aquela alegria para os pilotos e para os engenheiros que pensam assim, qual configuração vamos usar? Bom, em pista seca a gente teve ali, vamos já colocar os dois destaques, né? Que foi a briga pela pole, que foi sensacional. Carlos Sainz durante o quali inteirinho tentando bater o Leclerc, mas só que naquele mano a mano dos dois, Max Verstappen conquista a pole, assim, de forma excepcional, volta brilhante, mas só que o destaque real para mim foi evolução do Daniel Ricciardo quando precisou, conseguiu demonstrar velocidade. Parece, até eu brinquei com a Débora, falei, foi a McLaren copiar o carro da Red Bull, né, que o Ricciardo se encontrou. E a outra foi o Vettel, né? Porque, porra, mano. Porque Q3 tava andando super confiante, né? E ali também tava tendo uma divergência, porque como o pessoal estava pensando na corrida, então você tem que pensar um pouco na configuração de corrida. Mas acho que o mais importante também foi, tipo, a Aston Martin ter acertado o momento de mandar pra pista. O Vettel fez uma volta boa, assim, no Q3, né? Pra poder conseguir ficar com o nono lugar. Ficou à frente do Norris. Também foi um resultado importante, mas o Vettel ele tava muito confortável, assim, a gente viu que era uma pista que ele gosta, né, assim, acho que como Singapura, porque ele andou bem em Singapura também,
Acho E são duas pistas que ele manda bem, né? Que ele anda bem, que ele tem bons resultados. Tirando o Schumacher, o Vettel e o Hamilton são os pilotos também que têm mais vitórias em Suzuka, né? Então, acho que foi um resultado bem legal, assim, da classificação. Eles merecem esse destaque. E, de novo, né, o que a gente tinha falado ali do Fernando Alonso também, que foi, mais uma vez, ao Q3. Um piloto que tá se destacando aí. Apesar da gente falar muito... pilotos jovens se destacando, né? E por mais que a gente fale muito do... Quer dizer, fale pouco, né? Não fale muito bem do Ocon. O Ocon também... Ninguém fala bem do Ocon. Não falam bem do Ocon, mas o Ocon fez aí, né, o 5º lugar. E uma coisa que a gente nem contou, né? A gente não falou, mas todo mundo aí provavelmente sabe. A gente tava aqui soltando foguetes. Que a gente teve a contratação, né, finalmente, do Pierre Gasly na Alpine. Então ele vai correr na Alpine no próximo ano. Conseguiu fechar um contrato de múltiplos anos. Olha, foi sensacional. As fotos, aquele photoshoot que fizeram dos pilotos, olha, de milhões. Porque o Ocon e o Gasly não se encostam em momento algum. Cara, o Ocon e o Gasly estavam aparecendo, eu e meus irmãos, quando a gente brigava na ceia de Natal. Vão ter que botar a camiseta. E aí no final, tira a foto das crianças, aquele sorriso azedo. Não, mas o Gasly super feliz, que foi solto da AlphaTauri, né? Livre, né? Com uma Um meia. elfo livre. E o Ocon, tipo, com aquele sorriso assim, nossa, que felicidade. Assim, eles se respeitam, mas não sei até onde vai esse respeito. E foi o que o Rubens falou, né? Demoraram um tempo pra poder achar uma foto dos dois sorrindo criança. A última vez que eles sorriram juntos. Foi o último momento, assim. Grande espetáculo. Olha, gente, assim... a gente provavelmente no final do ano, né? Começo do ano que vem, a gente deve fazer uns comentários sobre as duplas de 2023, mas essa, assim, olha, eu já tô prevendo um Ocon Pérez 2.0, assim, com Gasly e Ocon, olha, boa sorte pro Otmar, entendeu? Ainda mais o Otmar que não tem muito pulso firme, vai ser difícil esses dois aí, espero que as coisas dê certo, mas as fotos, assim, quem olha, bate o olho nas fotos e fala, ai, que agradável, e você olha de verdade, você fala, mano, tiveram que fazer um esforço ali. Eu tô esperando um terceiro piloto, nem que seja de teste francês, só pra gente ter os 3 mosqueteiros. Porque assim, cara, venci. Pra quem acompanha o BBcast, as lives do Boletim do Paddock, eu venho falando... Tá falando antes de ter rumor. Antes de ter rumor, desde a época da Renault. O Rubens que criou o rumor. Eu criei o rumor. Criou o rumor. Pierre Gasly tem que ir pra Alpine. Gasly se encaixa perfeitamente na filosofia da equipe. É um piloto que entrega. Tá aí, ó. Me ouçam. Mas, voltando aí, né? Classificação excelente. Max Verstappen pole. E ali é aquela coisa, né? A gente assim, nossa, como é que vai ser? Será que vai ganhar o título? Será que não vai ganhar o título? Mal sabemos nós. Tudo tapeado. Ia sermos tapeados numa corrida que foi bem mais discutida os resultados do que o título. Ai, gente, olha, a situação assim de centavos, né? Centavos. O melhor do domingo foi que a gente pegou, fomos visitar minha mãe, voltamos, sentamos, falamos, vamos acompanhando as coisas pra ver como é que vai ser a corrida. Já era umas 11h30, já vamos ver as notícias. A dona Liberty deve ter orientado as equipes, bem como a próprio perfil da Fórmula 1, só publicavam imagens e vídeos, a Débora já tá dando risada, do tempo bom. Ninguém falava de chuva. Ninguém falava de chuva. Nenhuma rede... Não, deixa eu terminar. Nenhuma equipe, piloto, ninguém falava do temporal que tava acontecendo no Japão. Quando foi chegar na pré-hora ali, antes da corrida ali. Teve o Dry Parade que não tava chovendo, mas tinha começado a pingar. No final. Foi filmado no sábado. No sábado. E aí aquele pré-hora que tem, com eles fazendo os comentários antes dos carros ir pra pista, aí tava chovendo, aí você olhava assim, mano. Tinha jogada de câmera, porque assim. O pessoal, os dois jornalistas, o cinegrafista tava se fudendo na chuva e os jornalistas andando assim de costas pros box, não mostrava a pista. O guarda-chuva ninguém viu também. E assim, tipo, não tá chovendo. De repente, meu filho, aquelas barraquinhas lá de feira, olha,
tudo armado. Olha, foi de milhões a encenação da Fórmula 1. E é muito engraçado, tem muita gente que não assiste o pré-hora, né? Assim, não é todo mundo que tem F1 TV. Também não é todo mundo que tem saco pra poder entrar e assistir a 1 hora. Assim, eu recomendo muito, eu acho bem legal. Tem uns papos interessantes ali sobre os carros, sobre trocas. Ali, geralmente, é quando tem os anúncios, né, das coisas que mudaram ali. Até informaram que o Gasly, né? Não ia largar com o pessoal, ia largar no pit lane. Né? Mas a chuva, aparentemente, só chegou na hora que foram largar, porque antes ninguém tava vendo. Não, e aí entra naquele debate que até a Débora comentou no Twitter, o pessoal, mas tem programações da TV que a Fórmula 1 tem que respeitar. Cara, dava pra ter adiantado. São 22 corridas. Adiantar uma corrida que seja... uma não vai fazer diferença. Não ia fazer diferença nenhuma. E outra coisa, 90% do público que tá assistindo tá no Ocidente. A galera tá naquela programação da noite e madrugada. Me fala um puto que ia ter uma coisa importante acontecendo no sábado à noite. Altas horas, não vamos adiantar porque os altas horas. O Serginho Grossman não vai poder ali tá fazendo o quê? Uma dupla de músicos aleatórios. É que a Band não, mas é a Band. Não, mas assim, a Indy... Por que programação da Band de madrugada? Putaria, né? Era. Test drive de vibradores. Acabou. Enfim, né? Mas a gente, tipo, tava tendo esse debate. A Indy é uma categoria que quando ela vê ali na previsão que vai ter raios no autódromo, né? No lugar ali, até pra poder não ter aquela remoção em massa das pessoas que foram ali assistir o evento, porque é perigoso, essas coisas, eles fazem um adiantamento da programação. Só você ter o planejamento. E, cara, não é um negócio que, tipo assim, porque raio é uma situação que às vezes acontece muito de momento. Tipo, nossa, começaram a cair os raios. Tipo, não tem como você muito prever que vai ter uma chuva de raio, né? Eu acho uma tempestade sim, mas os raios é um pouco mais complicado. E, tipo, ali na Fórmula 1, cara, a sexta-feira tinha chovido e o domingo a previsão era de chuva. Eles sabiam exatamente o momento que a chuva ia chegar no autódromo, que era 1 hora antes da largada. A largada prevista. E depois que tivesse a largada, eles iam ter cerca de, tipo, 30, 40 minutos com uma chuva, tipo, linear, né? De volume linear. E depois ia começar a aumentar. Tudo isso eles já sabiam. Cara, é o GP do Japão, assim, tipo, dava pra poder ter adiantado um pouquinho, pra pelo menos ter uma primeira hora ali mais livre, sabe? Tipo, pelo menos alguns minutos de pista em que você não tivesse dor de cabeça. Assim... Eu entendo que tem protocolos, tem coisas a ser seguidas. Não sei se vocês sabem, mas o esquema de horários dos treinos livres da corrida tem toda uma questão de respeito de tempo que você precisa ter de intervalo entre cada uma das sessões. Mas assim, era uma corrida em 22 que você precisa mudar o horário. Tipo, você não tava fazendo esse negócio virar uma regra. É uma exceção, enfim. Acho que era muito melhor do que você ficar, tipo, todo aquele tempo em bandeira vermelha pra absolutamente nada e ainda ter a contagem do tempo por causa do evento, né? E sabendo que, tipo, cada vez mais que vai se aproximando mais da tarde, vai ficar sem luminosidade. É diferente do que aconteceu em Singapura. Tipo, Singapura tem a luz artificial. E você tinha a possibilidade de atrasar a largada em 1 hora. E aí também não teve problema nenhum com a televisão, né? A televisão fica passando 1 hora de absolutamente nada até a gente ter a largada, mas atrasaram o início da prova. Só que em Singapura é possível, que você tem a ajuda da luz artificial que não vai interferir em nada. Se você largar 10 horas da noite e largar meia-noite, vai ser exatamente a mesma coisa, porque, tipo, tem a luz artificial ali que vai deixar a pista da mesma forma. Eu só sei que, assim, é excesso de zelo em algumas coisas e eles falham tanto em outras que você fala, tipo, cara... Não, e assim, e falar que vamos preservar a programação das emissoras. E atrasar, você não tá atrapalhando também elas? Você tá atrasando do mesmo jeito. Não, sabe, é um discurso meio patético. Não, e, tipo, hoje a gente tem a alternativa da F1 TV em vários países, né? Sim. Se a sua emissora local não consegue transmitir naquele horário,
ela vai dar os pulos dela pra poder transmitir mais tarde, pra poder colocar num outro horário. Se a corrida tivesse terminado num tempo normal, Canadá 2011, eles reprisam ela. Tipo, que a Globo transmitiu metade da tela futebol, metade da tela no... Cara, fazem outras coisas. É, Tipo, tem outros mecanismos. Dá pra fazer. É muito desculpa se a rapada falar por causa da transmissão. Mas enfim. E aí, mas só que a desculpa pra não conseguir ir é por causa dos sprays. E spray levantado pelos pneus de chuva. Como a gente comentou agora há pouco, né? Não fizeram teste, não fizeram nada, não aproveitaram também para ir na pista com o pneu de chuva, porque a Pirelli também não pensou, pô, tem previsão de chuva, por que eu já não levo uns pneus de chuvas para testar? E aí você tem o Marizola que vai lá dar aquela entrevista bonachão falando que, então, querer fazer teste a gente quer, mas ninguém quer. As equipes não quer fazer teste, não quer levar seus carros, não quer oferecer carros antigos, porque isso aí foi uma coisa que eu até expliquei no Twitter, porque o pessoal veio rebater. Mas antigamente tinha um carro da Toyota. Sim, mas na época que teve o carro da Toyota, a Toyota saiu da categoria e ficou um carro defasado, com configurações atrasadas comparadas com modelos novos. As equipes ficavam toda hora contestando os resultados dos testes que eram feitos pelo carro da Toyota. Aí a Pirelli falou, tá bom, beleza, então faz o seguinte, vamos ter um carro neutro, construído, financiado pelas equipes, um carro que possa satisfazer todo mundo. Não, ninguém quis. Então vamos escolher uma equipe para fornecer carro. Não, ninguém quis. Então vamos fazer o seguinte, todas as equipes participam de testes. Também não quiseram. Então assim, a Pirelli fica numa situação difícil porque as equipes não querem participar dos testes e fornecer também carros e pilotos para testes. Isso que eles recebem. Isso. Eles recebem, não é boa vontade que ninguém vai fazer teste pra Pirelli, não. Eles recebem pra poder fazer os testes. E eles não querem. E tem aquela coisa, a Pirelli também não se impõe, caramba. Vira pra Fórmula 1 e fala assim, é o seguinte, é isso, o pneu, pronto, acabou. Vocês vão ficar aqui. Praticamente é o que ela faz, né? É o que ela faz. Tá aí, tá assim, entregue. Eu não, entendo só uma o lado coisa, dos dois. A gente teve, se vocês pegar o desenvolvimento de pneus que teve nessas mudanças de goma, mudança de tamanho de pneus, quase todos os testes foram em pista seca. Salvo engano, só teve 2 em pistas molhadas, que foi em Maranello, né, lá na Mugello, desculpa, e na Espanha, em que eles jogaram água com caminhão-pipa, mas não é a mesma coisa, porque o asfalto, ele sabe? chupa água e tem a pneu de chuva, né? Ele drena a água ali da onde ele tá passando, ele vai escoando a água, então quando você joga o caminhão-pipa, ele não tem efetividade alguma. O certo seria fazer os testes em Paul Ricard, que é uma pista adequada para teste. Ela é chata pra gente assistir corrida, mas ela é uma das melhores pistas para testes que a gente tem hoje em dia, porque você consegue fazer várias configurações. Ela tem mais de 200 configurações, né? E ela tem um sistema de chuva artificial, então você consegue lotar ela de água, né? Colocar bastante água ali e ter níveis diferentes para poder mostrar a eficiência dos pneus. E foi o que o Isola até falou. Ele falou assim, a gente tem a possibilidade de fazer um pneu um pouco mais alto, que tenha o escoamento melhor da água. Isso a gente pode fazer, mas a gente precisa de um pedido formal das equipes e da categoria. Eles não tem como ir lá e falar assim, galera, vamos mudar o pneu aqui. Tipo assim, eles mudam em questão de evitar estouros, pedem esses tipos de alteração para as equipes, mas tem coisa que, assim, é bom senso. E o calendário da Fórmula 1, como a gente explicou no episódio em que a gente comentou sobre os calendários, a Fórmula 1 ela tenta fugir muito de circuitos que vai ter chuva, então também eles têm essa mecânica de tentar modificar o calendário ao máximo para que você não pegue muitas pistas aí que acabam tendo problema de chuva ao longo do fim de semana. Então o GP do Brasil foi um dos que mudou, mas em novembro que quase sempre chove. O Japão, eles têm um problema um pouco mais logístico com ele do que... porque é muito difícil de colocar o Japão no mapa da Fórmula 1, né, para poder realizar. E aí eles precisam fazer essa volta para a Ásia para poder colocar o Japão. O Japão é um lugar que é meio complicado, assim, tipo, eles precisam fazer a prova nessa data e aí tem vários problemas para poder tirar o Japão dessa época do ano que acaba chovendo. Mas voltando à questão dos pneus, a Pirelli sempre ela reclama. Esse ano foi um dos anos mais difíceis para poder fazer testes, porque o calendário já tinha ficado muito inchado e ninguém queria ajudar
a fazer os testes e a Pirelli estava precisando de uma última avaliação para fechar o pneu do próximo ano. E eles tiveram que implorar para poder ter o teste, esses 2 testes de 1h30 para as equipes. Então ia ser no GP do Japão, não deu, vai ser Estados Unidos e México. Se não der em alguma dessas pistas, aí vai se tentar em Abu Dhabi, né? Porque no Brasil é muito difícil de fazer, porque a gente já tem a sprint. Mas é complicado, porque as equipes não querem ficar 2, 3 dias a mais pós-GP. Tem a questão de que você, quando tem 3 dias de evento, esse 4º dia de evento, de atividade em pista não pode acontecer, então você só pode ir pra pista de novo na terça e quarta-feira da semana seguinte. Então tem essas regrinhas que também acabam impossibilitando. Então, assim, são mais 2, 3 dias de hotel que os funcionários têm que ficar, os pilotos têm que ficar. Nem sempre eles acabam disponibilizando os pilotos de teste para fazer essa avaliação. Eles precisam de um cara mais confiável, alguém que já esteja ali no carro há mais tempo, pra ele entender a diferença. E dar um feedback compatível, do que é o pneu que ele tem hoje e do que ele vai ter no próximo ano. Então, assim, difícil de você saber quais circuitos vai ter chuva, né? Porque a gente tá falando dessa coisa de fugir. Mas, tipo, o Japão era um circuito que já estavam esperando que ia ter a chuva. E assim, poderiam ter usado esse circuito para poder fazer teste. Mas aí vai fazer teste do que se você não tem nenhum avanço dos pneus de chuva para o próximo ano? Ninguém solicitou uma mudança desses pneus. Eles vão ser a mesma coisa. É ruim porque não tem um desenvolvimento deles, e aí quando vê qualquer chuva, não pode correr porque ele tem medo da chuva, entendeu? E assim, mais um ponto que eu quero dizer, o pessoal fala, mas tem que ter um carro adaptado. A gente teve o carro adaptado ano passado, né? Ano passado a gente teve os carros que as equipes cederam, que eram adaptados para simular o efeito solo dos carros desse ano. Detalhe, os carros que simularam o efeito solo ano passado, eles não apresentaram os problemas de salto, né? Não apresentou. Ninguém sabia que os carros iam saltar que nem as pipoca esse ano. Então, já cai por terra. Segundo, por mais que você faça toda uma adaptação aerodinâmica naquele carro, ele não vai se comportar como o carro original. Então, ele não vai ter o mesmo peso, porque os carros do ano passado eram mais leves que o desse ano. Ele não vai degradar o pneu do mesmo jeito. Então, é só quando você tem o carro certo, ali que você vai ter a real eficiência dos pneus. Você baseia muita coisa em achismo, e aí quando chega na real, você tem os problemas. E até uma coisa que até a Rafa Oliveira, do Garoto da F1, que participou da live com a gente na semana passada, o Vettel falou uma coisa e ela falou assim, nossa, a gente falou disso na live antes do Vettel, que foi os melhores pneus de chuva que teve foi da Bridgestone. Isso foi sem dúvida. E o Vettel realmente, os 4 primeiros anos dele, 2007, 2008, 2009 e 2010 na Fórmula 1, 2007 ele fez uma etapa só, mas ele fez alguns testes. Foi com o pneu Bridgestone, né? Porque era só ela que fornecia. Depois veio a Pirelli. Por que ele era os melhores? Porque a Ferrari testava exaustivamente. Mugello, o Schumacher, para quem assistiu o documentário que estava na Netflix, o Schumacher mostra, estava começando a anoitecer. Ele ia pra pista. Ele ficava na pista até de noite. E hoje os testes são limitados, né? Você não pode botar um carro na pista e fazer teste. Schumacher já mandava molhar a pista para ele treinar o pneu de chuva, e a Bridgestone foi adaptando. No mesmo ano ela apresentava 3 compostos diferentes de chuva, até que chegou num que ficou perfeito, que salvo engano foi no ano de 2005, e dali pra frente só foi refinando. No entanto que a gente tem aquele GP lindo, maravilhoso em Fuji 2007, que tem aquela disputa espetacular do Felipe Massa e do Robert Kubica. Os dois, cara, aquilo lá tava tendo tufão no Japão, sabe? Os caras estavam correndo no meio do tufão. Os carros estavam correndo de boa. E sim, com spray, com tudo, mas a quantidade dava para ter visão, os pilotos conseguiam disputar na pista. Foi perfeito. Então, assim, realmente, ou a Pirelli se impõe para desenvolver um pneu bom e pressionar as equipes para fazer teste, ou a FIA e a F1 vão ter que modificar todo o calendário. Porque é o que eu falei, vocês querem bater palma para um calendário com 24 corridas e 6 sprints, vocês esquecem que não está tendo teste. Não tá tendo desenvolvimento. Não tá tendo desenvolvimento dos carros. Não tá tendo desenvolvimento de carro, de pneu, de piloto. Piloto reserva, quer dizer, piloto tá estreando na Fórmula 1 sem ter conhecimento, sem ter gabarito,
sabe? Então, assim... Os testes de Abu Dhabi que eles fazem pós-temporada já não ajudam em nada, porque já passou um ano inteiro. Eu acho que 2018 foi o último grande teste de final de ano em Abu Dhabi, que foi aquele que teve o Pietro Fittipaldi. E diga-se de passagem, o Pietro Fittipaldi detonou os tempos do Grosjean e do Magnussen, que ficou feio pros dois, ele fazendo teste de pneu. E tinha uma época também que a gente tinha teste no meio da temporada, né? Sim. Tipo, sem ser os testes privados que eles faziam. Assim, os privados eu tenho um pouco de ressalva, porque você testa muita coisa ali e já é um outro momento da categoria. Mas pros pneus tinha que ter um incentivo um pouco maior. Tipo, a gente vai pegar, sei lá, Eu acho assim... 2 semanas aqui e a gente vai testar. A gente tem que fazer isso. É que nem, vamos supor, você pega um circuito que nem é Silverstone, que você tem a maioria das fábricas ali do lado. Você faz o seguinte, você fala assim, olha, a gente vai ter uma semana aqui em Silverstone, uma semana certinha, sabe? 2 dias, começa na quarta, vocês vão fazer teste, depois terça e quarta da semana seguinte, vocês vão fazer testes. Só teste. Guarda esse GP pra isso. Cara, seria perfeito. Se eu não me engano, salvo engano, quem estiver me ouvindo, me corrija se eu estiver errado. Década de 70 e 80 era desse jeito, Silverstone. O pessoal aproveitava pra fazer muitos testes. Silverstone e Barcelona foram circuitos... Jerez. Barcelona e Jerez, eles se tornaram circuitos tão manjados na Fórmula 1, porque o pessoal tinha tanta coleta de dado nesses circuitos, que eles podiam correr assim, tipo, de olho fechado, porque eles já conheciam muito bem esses circuitos. É assim... Vocês veem. Se não mudar a categoria, a gente vai continuar tendo esse problema. E hoje a gente tá falando sobre os pneus. E mais pra frente pode ser do desenvolvimento dos carros. Tipo, você começa a ver tantos problemas crônicos em tipo, quebras, coisas, mas você não consegue encontrar o grande problema porque você não tem tempo pra poder analisar os dados. Propulsion. Motor da Ferrari, que ficou horrível. Cara, desculpa, ela que fez, culpa dela. Não, a categoria tem que permitir que as equipes se desenvolvam. A mesma coisa o motor da Honda na época da McLaren. É uma categoria definida pelos detalhes. Mas tem coisas assim que você também tem que... Tipo, você quer ter uma categoria competitiva. E eu acho que uma das coisas que, assim... Você torcer pros carros nascer bem feitos é uma coisa muito ridícula. A galera... Assim, tipo, uma das coisas que eu vou mais sentir falta no que vem... É da pré-temporada, porque a pré-temporada ano que vem vai ser ridícula. Já. Ela morreu, ela não existe mais. E a pré-temporada eram umas coisas mais legais. Tipo, é legal pro público, pra grande... Não é. Não é porque é carrinho dando volta e dá, tipo, 3, 4 voltas, vai pros boxes, porque tem que descarregar os dados do carro, eles vão fazendo trabalho de formiguinha, né, em pré-temporada. Mas pré-temporada, assim, de 6, 8 dias, antes eram 8 dias, né, tipo 4 e 4, né, 2 semanas divididas em... Não, era 4, pegava os dados da primeira semana, reproduzia em peças. E já na outra semana voltava com o carro. E na Austrália já chegava um carro que era totalmente oposto do primeiro dia de teste. Tipo, era lindo. Era uma coisa muito legal, e agora não tem. Também não tem pela limitação do teto orçamentário, que vamos discutir daqui a pouco. Mas... É só você ter uma cozinha de qualidade que você consegue respeitar o teto de Exatamente. gás. Mas, assim... Não, tá falhando, e agora a gente vai para um ponto, só para acelerar um pouco aqui, que a gente já tá chegando a 50 minutos de podcast, a gente não falou da corrida ainda. Que é o seguinte, eu vi gente que entende de automobilismo, pessoa que entende do regulamento, falando umas asneiras do tipo... Eu acho que tinha que permitir mexer no carro para mudar a configuração de pista seca para pista molhada no domingo antes da chuva. Não, porque é o seguinte, no sábado, o pessoal treinou, que nem Max Verstappen, a galera que tem uns carros mais refinados, configura o carro para pista seca para largar na pole, sabe que se tiver uma chuva, o carro não altera tanto. E a galera que tem um carro mais ferrado, configura o carro para pista de chuva, larga mais atrás no grid, mas vai tentar evoluir. Exemplo, Vettel, Alonso, Hamilton. Situações assim faz você ter que quebrar a cabeça. Exato, é o que dá o dinamismo. O que é dinâmico na Fórmula 1 é você ter diferentes configurações dos carros. Aí você vê um cara falando, não, eu acho que poderia mexer sim, levantar mais o carro para permitir que ele... possa correr na pista. Não, filho, não fala asneira. E é a mesma coisa, gente. Não cogite essas alterações de configuração, porque você quebra a esportividade da atividade. E assim, são coisas que até mesmo, em decorrência do que aconteceu da pontuação do Max,
eu peguei até uma coisa que eu ia falar na hora, mas só pra antecipar. Eu tava com muito medo de passar para um tradutor normal o regulamento da Fórmula 1 de novo. Então eu peguei e usei um software que tem no escritório de advocacia que eu trabalho, que é um software que só faz tradução para legislação. É como se fosse um tradutor juramentado, que é um tradutor que tenha um conhecimento de lei, de regimento, para fazer tradução de textos de lei, de artigos jurídicos, de forma correta, sem perder a sua essência. Demora pra caramba a tradução. Você coloca lá, deixa o software rodando, quase 1 hora pro bichinho finalizar uma tradução. Se eu não me engano, ele demorou bem mais. Acho que foi 1h30, quase 2, a tradução do texto. Enfim, e fui ler sobre isso também. Cara, antes de a gente criticar a bandeira vermelha poder trocar só o pneu, eu falava, não, isso não tá no regulamento, não é permitido. O regulamento fala que você pode fazer tanta coisa no carro que praticamente você pode substituir o carro inteirinho. Se você conseguir levar ele pros boxes. Exato. E desde que tenha a aprovação da FIA pra mudança, você troca. Você troca tudo. Então, assim, já é um absurdo fazer isso com bandeira vermelha. E ainda você falar em possibilidade de substituir a configuração só porque tá chovendo. A bandeira vermelha é um prato cheio pras equipes. É um prato cheio pra elas mudarem, assim. Tipo, você, quando faz a substituição do pneu em bandeira vermelha, você cumpriu a regra, né? Quando é uma pista seca, porque a regra de pneus cai em pista molhada. É a única troca que não precisa de aprovação da FIA. Os pneus agora, asa dianteira, asa traseira, sideboard, você tira um tempo que, tipo assim, o piloto teria que passar pelos boxes pra fazer aquele reparo. Stroll em 2020 pra Itália. Ganhou muito. Você só tem que torcer pro piloto entregar, né? Porque Stroll, pelo amor de Deus, né, cabaço? Só que acontece essas coisas, né? Tipo, tem essas previsões aí. Sim. E eu acho que é que nem a ideia de Jerico do próximo ano, né? Do Domenicali, que quer fazer uns testes aí pra mudar a classificação, em que eles querem distribuir e ditar os pneus que serão usados na classificação. Então, começa o Q1 com pneu duro, o Q2 com pneu médio e o Q3 com pneu macio. Quem é rápido com pneu macio, ele é rápido com o duro e com o médio. Fazer diferença alguma. E esse pra mim foi o tiro do pé deles ter tirado a questão do quem se classificou com pneu do Q2, larga com Q2. A gente não tá vendo mudanças nenhuma. Eu vi gente aplaudindo essa decisão, mas não mudou nada. Só larga e fica do mesmo jeito. Bom, Débora, vamos para a pista, não vamos nada, né? Porque Carlos Sainz da pista, né? Bateu ali, acabou tendo entrada de trator, desculpa. Entrada de safety car. Eu acho que a Fórmula 1 daqui a pouco troca. Não vai ser mais uma Mercedes, vai ser uma Caterpillar, um John Deere, um New Holland, esse safety car, porque já que é pra pôr um trator na pista, troca o medical car, põe uma reta escavadeira. Porque, porra, mano, no Japão, trator de novo na pista. Mas desculpa, eu tava vendo o Gasly coringar, pegar um taco de beisebol e bater na cabeça dos diretores de prova. Eu tava torcendo pra isso acontecer no sentido de um piloto se revoltar, ficar puto que nele ficou. E aí, cara, meus aplausos para os pilotos que se manifestaram no Twitter, nas redes sociais. Durante a corrida, parabéns. Isso sim que é revolução. Todos os pilotos comunistas brigando, tacando fogo em pneu. Tinha que ter colocado fogo em pneu também. Acho que o grande problema ali é que a grande noção já se desfez, né, da categoria. Tipo, eles não... Uma coisa que eu falei até no texto que eu publiquei hoje, que eu acho que o acidente do Júlio já tá tão pra trás, aconteceu há 8 anos atrás, que nos 2 primeiros anos, ali no começo, em que teve investigação e até o falecimento dele, a categoria teve um pouco mais de dedos nas decisões que ela tomava referente as ações de tratores em pista, conseguiram algumas formas de, tipo, o trator não precisa exatamente entrar na pista, colocar gruas auxiliares em que se bater a gente empurra até certo ponto, e aí tem tuiçada ali. A gente teve, tipo, virtual safety car que começaram a usar mais, também foi um mecanismo importante para a categoria. Mas o acidente do Júlio já tá muito lá atrás. E a gente não tem tantos acidentes graves. A gente teve o do Anthony Hubert, mas foi numa situação diferente. A gente teve o do Enzo Fittipaldi também, que ele acabou se machucando.
Mas aconteceu na Fórmula 2, né? Não é na Fórmula 1. Na Fórmula 1 a gente bate muito palma pro acidente do Grosjean, que ele saiu sozinho do carro, com poucas queimaduras e vivo, tá bem, correndo. A gente teve o do Zul, que ele teve aquela pancada e não ficou desacordado. Ainda assim, ele saiu andando. A gente teve também batida do Schumacher, em que o carro esfarelou e ele saiu andando. Então, hoje a gente tem a falsa sensação que ninguém morre mais. E que tá todo mundo dirigindo equipamentos maravilhosos, que tem ralo, que já salvou a vida dos pilotos incontáveis vezes. Mas todo mundo se esquece do Jules. Tipo, a morte do Jules é muito distante. E pra essas pessoas mais novas, não tô falando nem de quem tá escutando a gente, mas dos novos diretores da categoria, desse pessoal que não passou pela discussão dos novos regulamentos da Fórmula 1, sabe? Pra eles, nossa, é picuinha a gente precisar tomar cuidado com o trator quando tá chovendo. E assim, pra mim, até ali no GP de Monza, em que a gente teve a questão do Daniel Ricciardo que bateu e que eles botaram o trator na pista, mas tudo bem, era uma pista seca. Ali era um ponto que o pessoal tava acelerando o pneu. Como é que a gente julga que um carro não pode sair e escapar? O De Vries quase que bateu no trator porque ele não soube dosar a freagem. E aí foi um erro de iniciante, você mas acha foi um erro. que... E aí, tipo, no que aconteceu no GP do Japão, né, de já botar os tratores em pista ali, se esquece que no ponto em que o cara perdeu o carro, é um ponto que nem o Sainz, ele aquaplanou. Qualquer outro carro poderia ter aquaplanado. E aí punem de novo a vítima, né, porque o Jules, com os relatórios que a FIA divulgou depois da investigação, né, que depois gerou a morte dele, a FIA alegou que ele estava em velocidade maior do que a que deveria estar em bandeira amarela. Então culparam a vítima ali, né? E o do Gasly, ele reclamou do trator e puniram ele porque ele estava com velocidade acima. O Gasly até falou assim, eu estava com velocidade acima, mas, cara, tipo... Não, olha a justificativa dele é uma justificativa válida. Ele fala assim, então, eu tava com uma velocidade acima porque se eu andasse mais devagar, era mais fácil de eu escorregar. E realmente, você tem mais chance de acoplar se você tá mais lento, sabe? Principalmente numa pista daquela. E o que o fiscal de pista tava fazendo na hora que os carros tá na pista, sabe? Aí o Gazeta falou, cara, eu não tinha o que eu frear, porque se eu freasse, ou eu ia acertar o fiscal, ou eu ia acertar o trator. Assim, gente, olha, eu torço Primeiro muito... que também já tem aquele errado daquela merda daquela placa de propaganda ter se soltado e ir pro meio da pista. Ido pra pista, sabe? Tipo, o que tá acontecendo? Enfim, eu acho que assim, a Fórmula 1... muita coisa errada, sequência de errado. A Fórmula 1, ela tá num desastre aéreo. A gente tá indo pra um desastre aéreo. A gente tá vendo várias falhas, várias condutas ruins da direção de prova. Várias coisas que, tipo assim, tá todo mundo tampando o sol com a peneira. E tá se encaminhando pra um desastre maior. Uma hora uma coisa vai acontecer que não vai ter solução. E vai ficar feio. Porque está dando sinais de coisas que precisam ser consertadas. De coisas que, tipo assim, você não pode esquecer que já aconteceu um acidente na categoria. Não é porque não acontece mais, não é porque as pessoas, tipo, não veem mais acidentes acontecer que você pode mascarar as coisas. Então... eu fiquei bem chateada com o que aconteceu com o trator. Às vezes o pessoal fala, nossa, mas que drama, aconteceu em 2014. Tipo, como você lembra disso? Cara, 2014 era uma da época que eu assistia muito a categoria como fã. Eu adorava aquele esporte e eu vi um piloto morrer, que não era uma realidade pra mim, porque eu nasci depois do Senna. E tem outra coisa. Mostrou que deu certo. É uma pena usar esse termo. Que medidas foram tomadas para minimizar a possibilidade de acidentes. Mas só que daí, me desculpa, a Liberty, nessa ânsia de querer entregar entretenimento a todo momento, tá cagando pra segurança. Cara, ali já começa que, tipo, não declararam pista molhada, e em pista molhada você obrigatoriamente precisa largar de pneu de chuva extrema. E não fizeram isso, deixaram todo mundo largar com o pneu intermediário. Ele não é eficiente para as primeiras voltas quando tá com muita água na pista. Então resulta no que aconteceu com o Sainz. O carro aquaplana. As equipes, se elas puderem evitar fazer uma parada nos boxes, elas evitam. Então já erraram aí.
E aí, tipo, mas a culpa é do piloto que passou rápido no negócio que a gente botou um trator. Um tratorzinho na pista? Vocês não estavam vendo? Um monte de spray na pista e vocês não estavam vendo? Trator Poxa daquele vida. tamanho. Um trator daquele tamanho com luzes. É capaz que a Fórmula 1 fala, não, o que a gente vai fazer? Acolchoar os tratores de agora em diante. Mas essa era a ideia, luz. né? Essa era a Sim, ideia quando o Julius faleceu. De botar mais pneus nos tratores pra não ter a possibilidade de alguém passar por baixo fazer dele. borrachão que nem kart Ai, indoor, gente, olha, né? é mais fácil você não botar o trator na pista do que criar coisas artificiais que ainda vai gerar um acidente. Naquele vídeo que soltaram e circulou nas redes sociais, que mostra o acidente e tudo que acontece depois, o Carlos Sainz atravessa a pista de boa. E basicamente 5 segundos depois passa um carro. Cara, aquilo ali pra mim, e os fiscais já estão de fora, sabe? O Sainz ali também, a batida dele joga o carro pra frente, né? Ele não fica dentro da arinha ali. Ele vai com o carro um pouco mais pra frente. Pequena, né? Então, tipo, ali onde o Carlos Sainz estava, poderia ter dado uma batida em T no carro dele. Poderia ter sido muito pior o que aconteceu, sabe? É porque não deveria ter acontecido. E olha, uma falta de respeito com a família do Julius Bianchi, assim. O pai dele até fez uma postagem, né? Falando, nossa, uma falta de respeito com meu filho, não aprenderam absolutamente nada. E não aprenderam, eles não aprenderam. Torcer, né, pra que agora as equipes pressionem a Fórmula 1, porque é o que eu falo. O problema maior é que, assim, as equipes também são muito coniventes, porque é aquela coisa. Esse formato tá dando dinheiro para as equipes. É uma coisa que o Bernie Ecclestone fala no livro dele, na biografia dele, é que, assim, a partir do momento que a Fórmula 1 começou a dar dinheiro para as equipes e para os pilotos, eles começaram simplesmente a querer não mais pleitear segurança, pleitear melhores condições de pista, eles simplesmente começaram a aceitar o que era imposto a eles. E isso a gente viu acabar nos últimos anos. E é uma categoria que agora você fica na notinha de repúdio, né? Nota de repúdio é sensacional. Não vai além disso. Bom, tivemos todos esses incidentes e aí ficamos lá 2 horas paradas, fazendo meme, brincando no Twitter e fomos para a relargada. Relargada ocorre, Vettel o que faz? Vai e coloca pneus intermediários, larga, né, de pneus de pista chuva extrema, o que era para ter acontecido na primeira largada. Aí Vettel falou, cara, agora não, agora dá para brilhar. Agora vamos consagrar aqui, vamos trocar o pneu, galera. E consagrou, o cara mandou bem pra caramba. Ele cresceu muito, né, a mecânica de ter antecipado a parada dele ali fez ele ganhar todas as voltas que ele tinha perdido, porque ele teve um incidente com o Alonso na largada. E depois ele avança no grid por conta dessa... E foi muito saudosista ver os dois brigar do começo até o final, né? Esse ponto. Valeu a pena, assim. Essa coisa de... Alonso e Vettel. Os dois são muito bons, né? Não, e teve essa boa recuperação do Vettel. O Alonso também mandando muito bem na pista. O Ricciardo conseguiu ali ficar entre os 3 primeiros no começo, que todo mundo começou a parar para trocar. E tivemos, né, Mick Schumacher liderando. E aí, porra, Gunter, vocês podem reclamar do Schumacher à vontade. Liderou 2 segundos, mas liderou. Não. É tipo o Giovinazzi. A minha camiseta do Giovinazzi. A gente tem, o Gabriel Salaf me mandou o print pra poder fazer a camiseta, eu vou fazer a camiseta. Mas tem uma coisa, Gunter, pelo amor de Deus, dá uma jeito de estrategista de vocês. Já na primeira, segunda vez que eu reclamo de estratégia errada com o Mick que vocês fazem. Mick, fique mais tempo na pista. Vamos ter um safety car. Cara, e o pobre coitado virou uma chicane. E super perigoso o jeito que ele tava na pista, que ele tava muito mais lento do que os outros competidores. Então, o pessoal ridículo. Tava precisando ultrapassar ele, mas não sabia muito bem aonde pisar. Não, e ele fica entregue, porque assim, é um piloto novo, inexperiente. A gente já viu isso acontecer até com pilotos mais velhos, que segue a estratégia do pessoal do boxe e não vai dar certo. E é aquela coisa, se eles falam assim, não, eu vou entrar agora, é capaz da equipe falar, não entra, nós não estamos prontos, sabe? Patetada também da Haas. A Haas também não é das melhores aí pra poder criticar o Mick Schumacher. A Haas e a Alfa Romeo juntas, estratégias são péssimas. Antes de falarmos do embate do Alonso e do Vettel, que foi sensacional até o último centímetro de pista, tivemos também, né, a muralha do Japão, feita por Ocon, né, Ocon, cara, assim, eu sou muito crítico a ele, porque realmente eu não gosto muito de piloto burocrático. Mas a corrida de defesa dele contra o Lewis Hamilton foi sensacional, porque assim,
o Hamilton fazia um traçado muito mais rápido, muito mais agressivo do que o Ocon. E o Ocon simplesmente passeia no parque, sabe? Aquela mãozinha assim, só com os 2 dedos no volante. O Ocon deu um trabalho pro Hamilton, né? Foi legal, assim. Foi legal. Assim, não teve a ultrapassagem que nem a gente viu do Russell, né? Contra carros mais lentos. E que realmente ali o Russell fez mais do que obrigação. Desculpa, Ana, mas só que assim, comparado com o Hamilton, o embate foi bem mais difícil do Hamilton, porque o Ocon demonstrou muito mais dificuldade ao Hamilton do que os demais. Porque os dois carros estavam muito parelhos. Tá? Os dois carros estavam... Foi o que você falou pra mim. Você falou assim, cara, a Alpine deu uma guinada no final da temporada, sabe? A Alpine, ela fez exatamente o que ninguém acreditava, né? Ela conseguiu fazer modificações pontuais no carro, mas eu acho que o mais importante é que a Alpine, ela entendeu os problemas do carro e ela soube trabalhar com eles, o que muitas equipes não conseguiram. Sim, e não uma copiou equipe... ninguém, né? Que é melhor. É uma equipe que quebrou. Nossa, quebrou algumas vezes. Errou com o Fernando Alonso várias. O Fernando Alonso perdeu alguns bons pontos aí. Como ele disse, 60 pontos, né? Não exagerou tanto, não. Se você colocar mesmo, teve muita quebra, muito erro de estratégia da equipe. Uns 30, pelo menos. Não, 58, vai. Vamos ser justos. Tá tentando ajudar o Alonso, né? Mas isso daí não precisa de ajuda, homem. Isso daí não precisa de advocacia. Mas... Será que o Alonso respirou mais tranquilo na hora que viu que o carro da da Aston Martin tava competitivo? Porque ele devia estar naquela bad assim, porra, vou pra essa equipe que tá chafurdando. Aí, de repente, na hora que ele viu o Vettel ali... Pelo menos no GP do Japão eu tenho chance. Ele falou assim, pô, se chover eu tô bem, né? Não, ele pensou assim, não. Porque a Aston Martin, ela faz cada besteira com um pneu de calibragem errada quando tá chovendo, que temos dúvidas se é boa. O carro entendeu? fica bambo, né? É meio estranho aquela equipe, assim. Mas foi bem interessante aí o trabalho. Olha, acho que a gente pode falar até do lance dos dois, que foi o do final da corrida, que aquele foi um lance perigoso, porque ninguém sabia se a corrida tinha acabado ou não. E aí o Fernando Alonso viu o Vettel e acelerou, e o Vettel falou, o quê? É porque o certo chegaram ali. O certo deveria ter sido acabado os segundos e dado mais uma volta. Né? Sempre zerou mais uma volta. Aí não fizeram isso, né? Era pra ter 29 voltas, a corrida teve 28. E... Foi igual o GP do Canadá, em que aquela modelo ela mal instruída, não foi erro dela. Deu a bandeirada uma volta antes, e o que vale é a bandeirada, né? Mas ali teve uma desaceleração de alguns carros, porque eles, já acabou a corrida. E aí veio o Alonso fatiando, tentou ganhar ali a posição do Vettel. Os dois cruzaram a linha de chegada com diferença de 11 milésimos. Não, e é legal assim, chega na chicane da discórdia, não gosto muito desse nome, mas já que é pro pessoal se situar, Alonso e Vettel lado a lado na chicane, na primeira curva. O Vettel, o que tá acontecendo, O Vettel só olhando e trabalhando no volante aqui. E, cara, é difícil você ver Vettel e Alonso corrigir muito o carro no volante. E os dois corrigindo ali pra não se tocar. Cara, eu queria vocês assistindo a live pra ver eu refazer com a mãozinha aqui, porque foi muito da hora. Assistam o onboard dos dois, é muito legal. Vettel olhava pra frente, Vettel perde a liderança na hora que começa a ter ali as marcas de largada, né? Uhum. De repente, do nada, ele dá um boost, ultrapassa o Alonso. Cara, o Fernando Campos falou uma coisa no Twitter e é legal. Foi muito parecido Hamilton e Gasly no GP do Brasil de 2016. Muito, 2016 não, 2019. Foi muito parecido. E eu queria ser um daqueles torcedores japoneses ali na arquibancada pra vibrar. Esse final valeu o preço do ingresso. Você ter ficado ali na chuva. E assim, gente, eu vou ser sincero. O pessoal falando, tem que devolver dinheiro. Ai, tem que devolver dinheiro. Cara, a última coisa que você tá ali na arquibancada, você quer que devolva o dinheiro. Você quer a festa. Você tá... Cara, GP do Brasil de 2016, que foi o que eu confundi, foi um dos melhores GPs que eu vi no Brasil, assim, um dos mais fodas GPs. E, cara, foi torturante. Chuva, pancada de chuva forte. Gente sofrendo com frio, com fome, com sede. E, cara, foi sensacional. Então, o fã que tá ali se fudendo, ele tá cagando se você vai ter o dinheiro de volta. O espetáculo valeu a pena. Sinto pena de quem teve que ir embora, que muitas vezes tem que ir embora porque tá com crianças, são idosos. Esses eu tenho dó mesmo. Mas o resto que ficou ali não tem dó não. O pessoal tava gostando, viu?
Quem não gostou muito foi Charles Leclerc, né, Débora? Que, eu queria saber que diferença que tem. Não, eu vou ficar quieto. Não vou trazer essa polêmica, não. Charles e Charles, né? Charles Leclerc repetiu o erro que ele cometeu ali em Imola neste ano. E pior é que essa corrida deu muita dó, assim, porque a Ferrari, ela tá consumindo bastante pneu, né? Ela Primeira corrida com o Binotto fora, que tudo ia dar certo. Nossa, eu tava, olha, com o coração, assim, felizaça que estava Laurent Marx e Antônio Giovinazzi comandando a equipe, porque o Antônio não saiu do lado do Laurent esse final de semana, né? Onde o Laurent tava, ele tava atrás. E de estratégia, a Ferrari foi bem. Foi também com o carro só na pista, né? Não tem como errar muito, né? Acho que na hora que o Sainz abandonou, ele... Ufa! A gente não tem 2 trabalhos. Bom, mas enfim. Tira o fone de Giovinazzi. Deixaram lá, né, as coisas acontecer. O Leclerc tava consumindo muito pneu, então na terceira volta ele já tava com o pneu degradado. Ele não pôde ir pra cima do Verstappen e tinha um gap ali pro Pérez, que foi até aumentando conforme as voltas foram passando, mas nas últimas voltas da corrida o Pérez se aproximou demais porque o Leclerc ele já tava sem pneu. O pneu dele tinha virado um pneu de chuva slick, né? Porque ele já tava o meio dele ali todo deformado. Eu queria pontuar isso. Degradação do pneu do carro da Red Bull, que foi pouco, e da Ferrari, que foi muito, na hora que a gente for conversar um pouquinho mais à frente sobre o teto orçamentário. Mas isso daí foi algo importantíssimo, porque assim, a punição do Leclerc, o que eu fiquei puto nas redes sociais, e o pessoal veio até me xingar, cara, eu acho sensacional que, tipo, a gente fica puto com uma coisa totalmente aleatória. Primeiro, eu não sou fã da Ferrari, não sou fã do Leclerc, não sou fã do Hamilton, não sou fã da Mercedes, mas eu falar alguma coisa que envolva Red Bull e Max Verstappen... Não, pode falar. Não, de retardado mental a idiota, eu sou chamado de tudo, sabe? É sensacional. Tem hora que eu entendo até porque que o Rafael Lopes às vezes responde a galera ali na rede social, porque às vezes eu fico, pô, Rafael, né? O pessoal já até falou com ele, mas só que tá certo de às vezes responder, porque, cara, é chato. Falta muita interpretação de texto e tem muita má vontade dos outros. Exato, porque assim, o que eu fiquei puto foi, agora a gente já vai entrar na questão da punição do Leclerc. Eu falei, o Leclerc tem que ser punido, de certa forma, sim. Porque ele ganhou vantagem? Ganhou, porque o certo era, saiu da pista, lógico, você vai perder tempo, faz parte, é o esperado, para você poder realmente, é uma punição que você tem pelo seu erro, é normal. Eu acho que ele deveria ter sido punido mesmo, mas só que o que eu acho patético é o seguinte, o Pérez foi chamado pelos comissários para poder dar a versão dele. O Pérez cometeu 2 infrações e nas 2 ele justificou que não estava conseguindo segurar o carro em Singapura. Isso passar muito bem, obrigado. Em Singapura, lá que ele não manteve os 10 carros de diferença do safety car pro carro dele. Ele cometeu essa infração 2 vezes. Nas 2, a punição é objetiva, não manteve 10 carros de diferença, a punição de 5 segundos. Isso é taxativo, não tem discussão. Mas ouviram ele soltou, não estava conseguindo segurar o carro. E você olha o pneu dele no término da corrida. Tá bonzinho. Quer dizer, na hora que teve a troca, na verdade, porque eles trocaram pro slick, tá excelente, sabe? Então, assim... E aí, nessa pista, os carros da Red Bull estavam se segurando, né? Sim. Chuvona, e aí, tudo bem. Eu lembro do seguinte, em 2009, primeiro GP no GP da Austrália, 2009, Lewis Hamilton, recém-campeão, ele mentiu pra FIA, e foi punido. Desculpa, o que o Pérez fez em Singapura foi uma mentira. Foi uma mentira deslavada. Falar que não estava conseguindo segurar o carro. Como assim, cara? Com quase 15 carros atrás dele, conseguindo segurar, todo mundo andando bem, mas o bonito, que é o primeiro, não conseguiu. Então, assim, realmente teve 2 pesos, quer dizer, 1 peso e 2 medidas, já estava até errando o ditado. 1 peso e 2 medidas para a Red Bull nesse ponto? Teve. O que eu coloquei até do Max Verstappen, é lógico, o Max não deveria ser punido com uma punição excessiva no TL1 não, no Q2, se não me engano, que ele manobrou errado ali e o Norris, para não bater nele, teve que jogar o carro para fora. Ele também foi ouvido, ou seja, se já está sendo uma rotina dos comissários, dos diretores de prova, ouvir o piloto para entender a versão dele, por que o Leclerc não foi ouvido? Por que a decisão do Leclerc não levou tanto tempo comparado com dos outros pilotos? Lógico, vocês já sabiam que ele tinha que ser punisse, mas toma as mesmas medidas que
teria que ser nos casos anteriores. O do Pérez não tinha que ter ouvido ele. Cara, até a gente brincou na live, conversando no podcast. É só pegar ali e medir. É fácil, no frame do vídeo. Cara, se você não consegue distinguir um negócio, tipo... Porque o do Pérez era imagem, GPS e telemetria. Simples. Simples pra você saber a distância que ele tá do safety car. Porque todos aqueles carros têm sensor. Mas o do Leclerc, ele escapou da pista, com a pista molhada. E o Pérez também dá uma escapada do outro lado da pista. Da chicane. Ele corta. Ele também corta a chicane. Por que o Leclerc tinha que dar a posição pra ele se ele tava na frente? Não, então até isso dá pra ter uma discussão. Mas assim, já que vai punir, faz da forma correta, como você tava vindo fazer. Tá escutando todo mundo. O intuito de querer, porque ali naquela hora eles já sabiam que com a punição ao Leclerc, o Verstappen seria campeão. Sim. Que é outra coisa que a gente vai discutir daqui a pouco, a questão do regulamento tá escrito não errado, mas ele cabe inúmeras interpretações. Já que você queria ter toda essa festa, essa questão toda, sei lá. Que foi uma festa perdida, né? Porque nem o Verstappen sabia o que tava acontecendo. A gente tá com 1h18 aqui de podcast e até agora a gente não falou nada do Verstappen ser campeão. O cara fez uma puta corrida. Foi uma das corridas mais bonitas. Uma pole muito boa, com pouca diferença pro Leclerc. Foi um final de semana excepcional dele. Sabe? Sem nada. Mas o ano inteiro você perde de falar do Verstappen porque você tem outras 15 coisas que aconteceram que deram errado. Só que assim, eu acho que é o que o Rubens falou. Se tá escutando todo mundo, se você não está se importando em ter uma demora para poder dar reprimenda e punição, e o do Pérez, né, também a punição ali foi uma coisa muito grave, porque uma você dá uma punição e na outra só uma reprimenda por um mesmo caso de reincidência do que aconteceu, enfim. E aí nessa corrida, mas nossa, a gente tem ele pode ser campeão aqui no Japão, tá na casa da... Vamos resolver logo o Leclerc punido aí. O Leclerc também ficou sem entender nada o que tava acontecendo. Tipo, foi punido, o outro foi campeão. Não, ele foi punido de duas formas para o Leclerc. Esportivamente, com a aplicação dos 5 segundos, e moralmente. Porque, assim, cara, é uma judiação com o cara. O cara acabou de perder o título. Tudo bem, ele ia perder. Mas só que você afirmar que o cara perdeu porque ele cometeu um erro é tão cruel, é tão pesado, sabe? Não dá o direito de resposta a ele. Eu acho assim, desculpa pelo barulho da moto, mas foi tão pesado nesse ponto, assim, que, cara, eu que não sou um dos maiores fãs do Leclerc, fiquei assim, pô, que maldade, que crueldade com o cara, né? Tipo, ele não merecia isso, até pelo ano que ele teve, porque assim, por mais que ele não tenha tido um embate tão grande com o Verstappen como o Hamilton teve ano passado... Teve várias falhas. Nos momentos em que ele pôde, por parte dele como piloto, ele fez. Fez as poles, foi rápido quando podia, mas os erros da Ferrari e erros dele custaram o campeonato. E você afirmar que o campeonato foi perdido por um erro dele foi tão cruel foi bem... e desnecessário por parte da categoria. Assim, eu nunca vi uma final em que você humilhou o piloto que perdeu. E, cara, e o segundo colocado já é uma derrota, porque ele ficou com aquela posição, porque ele perdeu o primeiro lugar. O terceiro, ele ainda teve chance de conquistar aquela posição. Ele teve uma briga com o segundo lugar ou com o quarto lugar pra poder estar ali. O segundo não, foi uma derrota. Então, assim, eu achei que, assim, foi erros gravíssimos da FIA, da Fórmula 1 e da Liberty. Eu vejo muita gente bater palma pra Liberty. Ai, Liberty se desvincula da FIA. Ai, Liberty faz isso. Tem a mesma responsabilidade quando ela tá valorizando o espetáculo em si. Porque, novamente, valorizou o espetáculo de você ter o título no Japão. Tipo, cara, assim... É que o título no Japão ele já é diferenciado por todo o know-how que você tem. Ele é diferenciado, mas assim, acho que não, a forma como foi feito, tipo assim, ele foi na última volta, então óbvio, você não tinha mais tempo pra poder analisar. Se tivesse a corrida em totalidade... E essa é uma diferença do Pérez, né? Você teve uma corrida inteira pra analisar. E a do Leclerc não, e eles decidiram aquilo ali sem pensar. Então foi bem ruim, assim, acho que não tinha necessidade da forma como agiram. Mas é como a gente falou, não tinha como fugir. Max Verstappen seria campeão. Uma coisa que... Até eu vi o pessoal... Você é hater da Red Bull e do Max. Não! Se vocês pegarem os BBcasts e lives que eu sempre falo...
Max Verstappen correu como um Nossa, deus. ano passado a gente defendeu várias vezes que o título tinha que ir pau a pau, né? Entre ele até você uma vez brincou com a Rafa ao vivo na live. Não, precisa você falou sim, assim, a Red Bull precisa ganhar. O Max merece mais que o Hamilton, né? É que o Hamilton deu aquela guinada no final da temporada que foi espetacular. Mas mesmo assim, até a última corrida a gente falou, se for decidido, foi até legal que chegou empatado, porque assim, realmente os dois mereciam. E esse ano, o Max merecia mais que qualquer um. E eu vou ser sincero, tudo se desenhando para 2024, 2023, 2024, ele ganhar de novo e empatar com o Vettel em títulos, que vai ser interessante ver, sabe? Pô. Mas o ruim é essas pequenas coisinhas que, tipo, foi o que eu falei no Twitter hoje. Eu gosto muito da Fórmula 1, acho uma categoria muito boa, mas eu acho que tá se perdendo um pouco de brilho da categoria pela importância que tem das coisas fora das pistas. Tipo, não é a discussão do cara, da manobra só que ele fez, não sei o quê. Tipo, é toda uma discussão da forma como os comissários, os diretores de prova estão tratando o esporte. Sim. E quando a gente fala de manipulação, não é porque você tá querendo dizer que, tipo assim, nossa, mas estão beneficiando só uma equipe. Mas de certa forma estão, porque tem algumas pequenas manipulações que estão sendo feitas. Pra ter espetáculo. Pra ter espetáculo ali, que você faz essas coisas. Eu tava ressaltando muito nas outras, né, corridas que não teve essa alteração de posição, pela forma como eles não querem, tipo, imacular o que o pessoal assistiu na televisão. Então o resultado ali é real, tem que ser aquilo ali, tipo, dar essa sensação. Só que no GP do Japão, eu acho que eles também quiseram dar essa sensação de que, tipo, se a gente resolver a punição agora, porque o Leclerc vai perder o segundo lugar, quem tá assistindo já vai ter ideia que ele não é o segundo lugar. E que o Max já, tipo assim, eles mesmo, de novo, mexeram numa visão pro público pra você não ter a visão errada do que aconteceu na corrida. Mas aí você deixa uma visão ruim pela atitude que você tomou. Tipo, a forma como você conduziu aquilo. Tem várias formas de você fazer. E aí, pra não, assim, ficar mais feia a cagada, né? Minha mãe usa um termo que é assim: a pessoa não tá satisfeita só em cagar, tem que se lambuzar com a bosta, né? É o seguinte, o regulamento, quando foi trazido o novo regulamento para proteger a Fórmula 1 do que aconteceu em Spa 2021, era que toda e qualquer prova, na verdade isso já tinha até no regulamento anterior, que com menos de 75% de duração, a pontuação ia ser quebrada. A partir disso, ia ser diminuída, ia ter uma diminuição decrescente até 25%. 25% para menos não tinha pontuação. Porque, para quem se recorda, antigamente era, né, menos de 75%, metade dos pontos. Aí a gente pode se recordar de GP de Mônaco de 1984, que é aquele GP que todo mundo deu o Ayrton Senna, em que teve metade dos pontos, e até o Prost perdeu o título aquele ano pro Niki Lauda por meio ponto, que justamente ele perdeu, por se tivesse completado a corrida, teria ganhado os pontos totais em Mônaco. Malásia 2009 também, corrida parou, finalizou metade dos pontos também. O que acontece? Quando saiu a regra, isso daí a Débora vai poder explicar até o melhor, eu lembro que na época eu já pegava o texto para ler, mas eu pegava o texto para ler, vamos supor, o que mudou? Isso é um erro meu como jurista. Só pegava o artigo da mudança. Mudou isso, beleza. E quando a gente lê a lei seca, sem uma interpretação completa de tudo que vem antes e depois, você é induzido ao erro. Você interpreta que se teve menos de 75%, até 75%, metade dos pontos, e era isso que estava acontecendo na corrida, independente de qualquer outro fator. Mas depois, quando aconteceu ali que o Max foi avisado que foi a totalização dos pontos e assim ele era campeão, eu achei estranho, muita gente achou estranho, falou, não, mas peraí, não teve 75% da prova concluída. Porque a gente teve uma má impressão, e essa má impressão não foi só para uma leitura do texto. Não foi só eu, não foi só, tipo, N produtores de conteúdo que eu tava vendo nas redes sociais falando. Foi todo mundo. Todos os jornalistas internacionais estavam assim, gente, até as equipes falaram, não, mas peraí, tá muito estranho isso. O GP da Bélgica de 2021, quando teve a não corrida, né, do GP da Bélgica, e aí quebraram os pontos para poder dar para os pilotos, a gente teve aquela pontuação que ficou horrível, né, tipo, meio ponto, e aquilo ali foi péssimo. E aí,
a FIA tentando não repetir o erro do GP da Bélgica, tipo, se não acontecer, o que é uma corrida válida para Fórmula 1? Tipo, é 2 voltas, é 3 voltas? Qual que vai ser a pontuação se tiver esse esquema? E aí eles fizeram uma avaliação do regulamento como ele era e fizeram uma alteração para esse ano, em que você dizia que a corrida ia ser dividida em porcentagens. Então, menos de 25% era uma quantidade de pontos. Se o piloto fizer o líder, né? Eles colocam o líder porque é baseado no líder em que tem a contagem das voltas. Então, de 25% a 50% dá-se uma quantidade de pontos. Se o piloto completar de 50% a 75%, é uma outra pontuação. E mais de 75% da totalidade dos pontos. O que aconteceu é que quando a FIA fez a divulgação disso, a própria Fórmula 1 se vendeu como aquilo ia ser uma regra para as corridas. Então, tipo assim, uma corrida que não teve a sua totalidade, agora ela vai ser fracionada para que a gente tenha uma divisão adequada dos pontos. Só que tem uma frase no regulamento em que diz que não pode voltar, tipo, ela não pode ser resumida, não pode voltar a acontecer. Então, o que seria? Ali, no começo da corrida, eles deram 3 voltas atrás do safety car. Então, provavelmente iam fazer a análise, ver se aquelas 3 voltas ali condizem com uma corrida, se seria válido com a corrida, e aplicariam a pontuação, se tivesse a pontuação. Se a corrida, como passou todo o período de bandeira vermelha, e após 1 hora tivesse tido o restabelecimento da corrida, mas na sequência uma bandeira vermelha de novo que não possibilitasse mais a corrida voltar, eles iam analisar aquilo ali. Nossa, completaram, sei lá, 5, 7, 10 voltas. Então aquilo ali vai dar uma porcentagem e ali vai ser dada a pontuação. Provavelmente a corrida ela terminou em bandeira verde. Ela teve a última hora ali do evento e ela terminou em bandeira verde. Então a corrida aconteceu. Se eles tivessem relargado, independente, tipo assim, de faltar 5 minutos pra acabar a corrida, e eles tivessem terminado a prova em bandeira verde, ainda assim o Max ia ter todos os pontos. Porque a regra do regulamento só diz que se a corrida não puder ser retornada, a divisão da porcentagem só é aplicada se ela não puder ser retornada. Não diz nada sobre a porcentagem dela efetiva acontecendo. E aí que tá a pegadinha. Legislação tem muita pegadinha e é realmente de interpretação, ainda mais quando você tem um texto que é escrito por alguém que nem, no caso, acho que foi a BBC levantou que foi o Masi que escreveu. Aí eu já vi um monte de gente, foi o Masi, Mano, mas pode ser qualquer coisa, mas só que analfabeto e burro nesse ponto ele não era. Então, assim, não tem. Vai reclamar, tá bom, cara. Não, deixa eu só terminar o negócio da época. Que vai reclamar do texto escrito por Mas, vai reclamar da Constituição Brasileira, que foi escrito por Sarney, Collor, Maluf, sabe? Porra, não quer dizer nada. Ao que ponto que eu quero chegar? Você tem um texto que é feito para várias pessoas de vários idiomas, que teve várias escolas de inglês, de aprendizado do inglês, em que cada uma pode induzir você a uma interpretação de uma forma. Por isso que eu falei, na primeira vez que eu li, aquela parte que tá ali, e não ser concluída, dava para entender entre e ou, também por não ser concluída. Cara, dava tanta interpretação de jeito, não porque o que tá escrito ali é isso, mas pelo que vinha em todo o corpo do texto, da regra. Porque a regra da divisão dá a entender isso. E tem uma coisa que pra quando você... Isso às vezes eu ficava puto, até mesmo com o Reginaldo Leme, quando na transmissão ele desfazia dos juristas, falando, se desse o regulamento pra jornalista faria melhor. Desculpa, Reginaldo, mas só que o sindicato dos jornalistas contrata advogados para fazer a convenção coletiva deles, porque eles não têm capacidade técnica para fazer. Então, você vê como... E não fazendo de jornalista. A Débora é uma jornalista que ela tem capacidade técnica porque ela tem curso de direito, já é diferente. Por isso que ela entende tão bem de regras e consegue fazer boas interpretações. Mas, e aí que eu falei que foi meu erro que eu fiz a tradução até por um software que ia me entregar um texto de tradução
mais coerente com a legislação, e isso ele fez perfeitamente. Eu li, deu 185 páginas, mas assim, foi uma boa ter lido tudo, porque eu compreendi. Tem duas coisas. Existe uma coisa que todo jurista, toda pessoa que executa regras, ele tem que saber, que ele tem que pegar até mesmo a evolução das regras. Se a regra sempre vinha com até 75% da prova executada, você tem que dar metade dos pontos, mesmo que mudou a regra, você continua aplicando o que já estava pré-estabelecido. Mesmo que a regra seja interpretativa. Se você vai interpretar a regra, você tem que aplicar aquilo que é mais coerente. E o que seria mais coerente? Aplicar metade dos pontos. O que era o correto a ser feito. Contudo, quando você abre margem à interpretação, cabe a quem vai ser a interpretação aplicar o que ele melhor interpreta e aguardar que ela seja refutada. Ninguém foi refutado. Uma porque o Leclerc também, de certa forma, e para a Ferrari, já é bom que decida o campeonato. Porque daí eles podem focar em desenvolvimento do carro, que é o que a Débora falou para mim, até depois eu não me toquei. Os próximos GPs vão ser todos testes. Todas as equipes vão aplicar testes. Tudo bem, a Ferrari vai disputar o P2 com o Pérez. Não sei, talvez. Não sei, vai compensar. Não se sabe. Então, assim, o desgaste vai ser grande, não compensa. Então, assim, quem sabe, às vezes as equipes compensam mais tomar inúmeras punições por troca de peças, ainda mais a Ferrari, que tem problema de confiabilidade do motor. Quem sabe não seja aí de GPs que ela vai ficar trocando de peça doidada para poder chegar no melhor desenvolvimento de motor. Isso a gente já viu em temporadas passadas. Então, assim, voltando ao regramento, você tem uma leitura que induz ao erro. E é como eu falei, cabe a quem for aplicar, interpretar da forma que ele entender melhor e aguardar ser refutado. Ninguém vai refutar. Porque até mesmo, só para concluir, Débora, agora a Fórmula 1 tem outro foco de discussão, que é o teto orçamentário. E só para concluir uma coisa que até eu comentei com a Débora aqui em off, que eu dei um pause com a dos cachorros do vizinho latino, e o papagaio também, que a Rafa adora quando vem aqui conversar com ele, é o seguinte: esse software, quando ele está traduzindo e ele tem dúvida, ele te pergunta o que você quer que seja aplicado naqueles termos que ele tem dúvida. E justamente nesse ele colocou e ou também. Então assim, eu olhei assim e falei, cara, tem realmente uma dúvida. E pelo amor de Deus, gente, não me fico mais nessa de tipo assim, ai, o texto é uma coxa de retalho. Toda legislação é coxa de retalho, Flor. Desde que existe a lei de 12 tábuas, o código de Hammurabi, tudo é uma evolução, faz parte, ninguém tem que reclamar disso. E outra coisa, todo texto é interpretativo. Todo texto cabe à interpretação. Nunca vai existir uma regra que não vai acabar a interpretação. Você tem lá, artigo 121 do Código Penal, matar alguém. Quer mais objetivo do que isso? Pena, de 6 a 21 anos. Mas se cabe interpretações. Matou por quê? Porque matou, com que matou, quando matou, o que motivou a pessoa a matar. Então tudo isso também é interpretação. Então é por isso que críticas a regramento, eu entendo que foi realmente feito um texto nas coxas. E quando foi feita essa nova regra, antes de eu passar a palavra para a Débora, eu quero que vocês lembrem uma coisa que eu falei, tanto aqui como nas lives. Legislação e regramento que é feito no calor do momento tem erros. A gente já viu isso no Brasil, com leis e normas, que houve muitos erros na hora que vai elaborar rápido. Você quer resolver uma ânsia de um momento. E principalmente a questão do Mas ali no final, ele sabia que ele tava com a corda no pescoço, queria sair, então ele queria entregar algo meio que para salvar a situação dele dentro da FIA. Então ele entregou um texto ruim. Então assim, cara, eu acho que tem que se realmente, uma coisa que eu falei com a Débora, é pegar, cata esse regramento, coloca no Word mesmo e começa a fazer uma limpeza. Porque quando você baixa aí do site da FIA, já aparece tipo assim, a CLT, sabe? Que você tem inúmeras alterações, que você tem aqueles artigos riscadinhos. Quem puder, dá uma olhadinha. Entra no site do Planalto, lá, a Constituição Quando Federal. Quando eles mudam alguma coisa, eles colocam em rosa pra pessoa saber que mudou. Qual que foi a mudança, e isso é horrível. Mas eu acho que assim, a grande questão foi que a FIA vendeu uma coisa, a Fórmula 1 vendeu uma coisa quando trouxe essa alteração do regulamento em porcentagem. Tipo, querendo induzir que o GP da Bélgica não poderia acontecer de novo. Só que fica claro que pode acontecer, é falho. Então é um mecanismo que novamente pode se repetir. E é interessante porque, assim, é o que o Rubens falou, né? Não é a gente falando que cometeu um erro. Foi jornalistas experientes que estão na categoria há muito tempo, que acompanham toda a evolução da mudança do regulamento.
foram vítimas de uma pegadinha do regulamento, porque por mais que ele diga o que a FIA usou, né, para poder dar a pontuação inteira, isso não foi explicado da forma como deveria, porque o regulamento em si não, agora pela porcentagem, né, não prevê mais você dar a metade dos pontos, tipo, que foi o que aconteceu na Bélgica. Não tem mais a previsão de você dar a metade dos pontos, ou você dá eles inteiros, ou se a corrida não voltar, ela fica distribuída naquela pontuação que foi estipulada. O regulamento, ele é muito extenso, ele tentou prever o máximo de coisas, situações, cenários que poderiam acontecer, mas eu acho que hoje ele tá precisando de uma reforma, porque, sim, tem alguns artigos que você precisa deixar brechas, deixar coisas interpretativas, porque você precisa ver como que aconteceu ali para você dar um parecer, mas coisas como a pontuação tem que ser claro, assim, tipo, não completou, não é um evento inteiro. Ninguém correu a quilometragem que foi estipulada. Então, por que você vai dar a pontuação inteira se não foi cumprido ali com 75%, né? 75% ou mais, né? Então, teve um erro aí. Não, e até isso que você falou é uma coisa que complementa o que a gente vem debatendo, que o texto ali na hora que coloca não completada, dá a entender que não foi completada o GP. O GP em quilometragem. Em quilometragem. Não então, tá assim, estipulado isso. O texto foi mal redigido, mal aprovado e mal analisado posteriormente. E mal vendido. Eu vou ainda dizer que foi mal vendido. É que você tava explicando a questão do post, né? Que tanto porque a FIA ela fez 1... um post bem sacana, ela não coloca. No post, quando ela divulgou as regras, ela não coloca o termo. Então, se vocês procurarem nos sites que fizeram publicação na época da mudança, todo mundo falou... o briefing que veio pra gente, né? O do quanto review. que foi bom a mudança, tipo, apareceu uma mudança boa. Ainda tinha um ponto ali que nem era esse ponto que poderia gerar um novo GP da Bélgica, mas era a questão do que eram voltas válidas pra corrida. Aquilo ali diz muito que pode voltar a acontecer um GP da Bélgica, mas o problema não era a questão da pontuação. A questão da pontuação, aliás, foi algo muito bem visto, a divisão que tinha sido feita. E aí veio a pegadinha depois do termo. E assim, vocês podem ver, foram vários sites falando que tem o GP do Japão provavelmente não vai acontecer em Suma, então não vai ter como distribuir os pontos, não vai ser como o GP de Singapura, que vai ter o atraso e vai ter a corrida ainda em si. Não, era bem clássico, tipo, não vai ter essa corrida inteira. A gente vai ter praticamente uma transmissão de GP da Bélgica, então não vai dar a pontuação inteira. E aí, como que você fala que tipo, um batalhão de gente comete o mesmo erro, e aí, pra todo mundo que tá assistindo a corrida, viu lá os gráficos mostrando que o Max poderia ser campeão, por causa que ele ia ganhar os 25 pontos. Só que ali no calor do momento você vê aquilo e você fala, cara, o pessoal já tá desgastado, né? Tipo, são 3 horas que tá em transmissão, a gente teve período de bandeira vermelha, teve a questão do trator, teve tanta coisa, que tudo bem errar um gráfico, mas não, a Fórmula 1 lá tava certa, quem tava doido eram os outros. Tipo, eles fizeram todo mundo de palhaço, mais uma vez. E esse negócio do regulamento é uma coisa que vocês vão ver que a gente vai discutir. E agora a gente vai entrar no regulamento financeiro. Porque hoje a FIA confirmou que Aston Martin violou o teto orçamentário, mas somente no cumprimento processual. Ou seja, é que eu falei pra Débora, ela deve ter... A planilha tem que vir em PDF, mandou em Excel. Que nem quando a gente fazia auditoria de algumas empresas, que, mano, era um inferno. A gente tinha que imprimir aquelas planilhas que começavam com A de coluna e até ZZ e até a linha 2000 numa folha só. Tinha que ser um papel só. Então a gente tinha que fazer, a gente achava uma gráfica daquelas que fazia impressão de... Cola pra aluno. Não. Impressão de planta de casa, imprimir a planilha em planta de casa, aí tinha que enrolar, colocar nos tubos, mandar pelo correio, isso já na época da era digital, tudo. Tinha que cumprir desse jeito, porque se não cumprisse, a auditoria da empresa não estava cumprida, a empresa não podia continuar tendo ações no mercado. Empresa SA é assim, né? Você tem que fazer cumprir um monte de regrinhas. E aí a Aston Martin não cumpriu, provavelmente vai pagar uma multa. E agora a Red Bull extrapolou em valores.
E aí começou aquela discussão, pô, vai ser aplicado multa, sendo que o Williams e Aston Martin descumpriu regras processuais do processo. A Williams já foi punida com multa, a Aston Martin também vai aplicar a mesma regra, a mesma penalidade de multa para a Red Bull que descumpriu em questão de dinheiro, que foi muito mais grave do que da Aston Martin e da Williams. Então, assim, fica uma coisa grave, né, Débora? Porque o pessoal fala, mas foi 1 milhão só. Tá, mas 1 milhão você constrói 5 asas dianteiras. 1 milhão você consegue construir 10, 15, 20 protótipos pro túnel de vento. Uhum. Isso faz uma diferença enorme, porque você chegar na asa que vai pra pista, você faz vários experimentos. E com 1 milhão você consegue fazer vários experimentos. Aí vem a Red Bull e fala, não, a gente gastou com comida. Mano, na hora que apresentar isso, você fala, tudo bem, você gastou com comida, mas o dinheiro que você iria gastar com comida, você aplicou em outra coisa. Então, assim, é patético a esse ponto que a Red Bull chega, sendo que ela tá com carro campeão, piloto campeão, sabe? É tudo que, mais uma vez, mais um ano que a gente tem a final do campeonato, meio da gente discutir o brilhantismo do Max Verstappen e da Red Bull. Tá tentando discutir a tramóia que tem que discutir tudo que aconteceu. Nem digo que às vezes, assim, tramóia, porque realmente foi uma quebra do teto e, assim, ela não teve nem a ousadia de tentar passar documentação que não demonstrasse isso pra FIA. Ela realmente mandou documentos que demonstram que ela quebrou o teto orçamentário. Mas o problema é tentar lubridiar a FIA alegando que é por comida. Mas na publicação que eles fizeram no Twitter, eles fizeram de desentendido, né? Eles falaram, mas... que não, a gente jamais teria passado. A gente informou tudo direitinho. Não, a gente não passou não, mas enfim. Passaram, né? E a FIA só divulgou a lista das equipes que tinham infringido o teto, mas não veio a punição. Então também vai ser discutido, né? Qual vai ser a punição da Red Bull e vai dizer muito do que vai virar o teto orçamentário nos próximos anos. Tipo, ele vai ser visto como uma piada pelas outras equipes, pelas equipes maiores, que podem pagar suas multas e não ter nenhuma perda, e no final das contas decidir campeonato dessa forma, tendo investimento nos seus carros, ou eles podem dar uma punição e ainda fazer o regulamento em si ter algum peso, né? Ele ter alguma importância, porque senão não adiantou de nada. Viu o pessoal falando, mas é muito drama da Mercedes e da Ferrari dizer que o teto orçamentário que a Red Bull quebrou poderia dar vantagem para eles de 2 a 3 anos. Pode, porque você tem, tipo, todo o campeonato do ano passado, que as finanças só foram entregues nesse ano, então você já passou um ano fazendo desenvolvimento, e agora você passou toda uma temporada só no final dela, tá tendo discussão no teto orçamentário do ano anterior. Então, tipo, você já teve ganho de 2 temporadas, e a terceira porque... esse carro vai, né? Esse carro vai pro terceiro ano, porque eles não vão poder jogar esse projeto no lixo, né? E começar de novo. Isso também pode interferir nas contas da Red Bull do próximo ano, porque se ela não teve cuidado com o teto orçamentário dela desse ano, tudo indica que o dessa temporada, né, também foi infringido. Teve porque alguma não infração, tem como ela, tipo, apagar o que ela já gastou. Porque ela já gastou. Então, eles precisam tomar uma decisão do que vai ser feito, do que realmente tem um peso, porque senão se torna patético o teu teto orçamentário. E volta para aquela Fórmula 1 que pouco importa com quanto que as equipes gastam, porque não tem como você fazer uma fiscalização adequada. Até vi o pessoal se questionando se tem como a FIA saber os gastos individuais que eles tiveram em algumas coisas. Na parte dos carros, principalmente, tem como você saber o quanto que foi gasto, porque as peças, essas coisas, precisam especificar quanto que foi gasto em cada um daqueles projetos. No túnel de vento, ali, as peças que são montadas para serem testadas no túnel de vento, tudo aquilo ali passa por um controle da FIA, porque ela também tem que ter um controle do túnel de vento, do uso que as equipes estão tendo, porque tem uma porcentagem anual dependendo da posição que você está no campeonato, quando fazem a aferição lá da questão do túnel de vento pro próximo ano. Então essas pequenas coisas dá. O que ficou um pouco não claro para eles, pelo que deu a entender, é que eles não sabem com relação a quais funcionários, tipo, tirando os 3 funcionários maiores da equipe que recebem o salário maior sem ser os pilotos, eles não sabem direito os outros
membros, como que é a distribuição financeira. Tá tendo essas discussões da melhor forma para poder discriminar isso. Só que uma equipe que infringiu todas as outras 7, eu vou falar 7 porque a FIA ela deu um certificado para as outras 7, menos para Aston Martin, para Williams e para Red Bull, porque elas tiveram a infração processual. Mas essas outras 7 equipes, elas fizeram todo o trabalho direitinho. Elas entregaram não é justo, né? Não é justo. Elas entregaram o regulamento na data certa, os documentos na data certa, elas fizeram a sua contabilidade pela data certa. E se a Red Bull ela se perdeu porque ela tem 4 empresas ativas que entram com relação ao teto orçamentário por conta dos gastos individuais setorizados, um abraço pra ela, entendeu? Se ela não tá sabendo como é que ela faz a contabilidade dela, aí vem com o papo do almoço, foi o que o Rubens falou, vai falar que gastou em papel higiênico. Não falaram que foi papel higiênico, aproveitaram o lance da marmita. Não, e é o que você falou, não é justo, e a questão do pessoal, mas Toto Wolff tá puto porque ele despediu 50 funcionários, e a Red Bull contratou uma boa parte. E desde abril, maio, mais ou menos, vamos por março, porque o campeonato começou em março, mas desde abril, maio, o Binotto tá falando, cara, eles estão substituindo peça pra caramba, e a gente aqui na Ferrari tá estudando quando que a gente vai atualizar. Teve live que até o Felipe Meira participou com a gente, ele falava, cara, tá estranho, porque a Red Bull tá trocando de peça a toda hora, chegando peça nova, e a Ferrari tá falando em substituição de peças para depois das férias de agosto, quer dizer, de verão. A Mercedes foi a mesma coisa, a Mercedes se fudendo, desculpa o termo, com o W13, que é uma bosta, porque não podia substituir peça, tinha que ficar fazendo remendo. E assim, é ridículo, a McLaren não pôde evoluir o carro, trocar o carro. Sabe, quantas evoluções significativas o carro da McLaren teve? O carro da Aston Martin também, por mais que seja. Desistido muito antes, né? Porque ela sabia. E também esse ano teve a discussão dos fretes, né? Várias equipes falaram, mas os fretes estão caros, a gente precisa da mudança do teto, um upgrade do teto orçamentário, porque a gente tá já nos limites. A McLaren, ela ameaçou não ir para as últimas corridas, porque ela não sabia se ela tinha como pagar. E vale lembrar que a Red Bull ainda tá com um chassi novo, revolucionário, mais leve na garagem. Ela só não vai poder introduzir, porque se ela introduzir, entra na contabilidade dos gastos desse ano. Então, assim, eu vou ser sincero, não é reiterismo, não é nada, mas esportivamente, a punição tinha que ser severa, porque é um doping. É a mesma coisa que aconteceu com a Rússia nas Olimpíadas. É a mesma coisa que aconteceu com o Giba no vôlei, quando foi pego com doping. É que eu, assim, minha cabeça não vai recordar de todos os casos de doping, porque já é quase 2 da manhã, entre segunda e terça. Mas é um doping. É um carro dopado, sabe? É um carro que tá com esteroides estourando. Aquele touro ali tá parecendo aquele touro bandido do rodeio que era gigante. É simplesmente isso, assim, é chato porque macula o título do Verstappen, macula o excelente ano que o Pérez teve, as vitórias que ele conquistou, e o quanto que Quanto o começo do ano do Pérez tinha sido muito bom, né? Sim, e quanto que isso influenciou nisso tudo que simplesmente pode ser apagado. Aí, pessoal, mas pode ser apagado? Lembre-se que a McLaren perdeu pontos num campeonato, e perdeu um campeonato de construtores, porque houve uma espionagem que ela nem sequer utilizou as informações para a construção do carro dela. Simplesmente 2 engenheiros ali decidiram fazer espionagem, não foi utilizado no carro e a McLaren foi excluída. Então, assim, se a McLaren foi excluída por causa de uma espionagem que não foi utilizada, a Renault foi excluída porque o Nelson Piquet jogou o carro no muro, por que a Red Bull... Que a Red Bull pode sofrer uma penalidade esportiva, né? E eu falo assim, não precisa tirar o título do Verstappen. Fala assim, não, tá bom, vocês conseguiram atingir esse carro não vai poder ficar sendo desenvolvido até 2024, até 2025. Eu acho que assim, uma punição dessa tem que ser feita, porque senão, é que nem eu tava conversando com a Débora. O crime compensa. Não, o crime compensa e uma equipe que tiver 10 milhões sobrando ali, sobrou. Fechou o orçamento, falou, sobrou 10 milhões, o que a gente faz? Olha, a gente pode gastar 5 milhões no desenvolvimento do carro, que a gente vai tomar uma multa de 5 milhões, a gente pagou 5 milhões, 10 milhões foi bem aplicado no carro. Acabou. Então, assim, é ridículo. Provavelmente a gente vai tratar disso num podcast só para falar do teto orçamentário, porque a gente vai estudar o regulamento novamente para poder trazer mais informações. A gente está com mais tempo aqui de podcast do que teve de corrida. Mas é para vocês verem como realmente a gente
perdeu tempo, e isso eu falo que perdeu porque não tinha necessidade de falar mais todo o imbróglio que a FIA gerou, a Liberty gerou, do que simplesmente falar do título do Max Verstappen, que vai ter que ficar para um podcast futuro, que realmente merece. O que ele fez esse ano é digno de comparação com outros grandes pilotos, sabe? Não é tanto quanto o Helmut Marko quer falar que o Verstappen foi mais importante para a Red Bull do que foi o Vettel, porque ainda não é, porque é 2 títulos, mas se o Max chegar a 5, 6 títulos, podemos falar que foi, mas, cara, é complicado. Eu sinto uma pena, e uma pena maior ainda que quando eu faço críticas assim, que eu acho que é críticas normais e que tem que ser feita, eu sou taxado de hater. Isso é uma coisa que realmente me pegou. Mas é isso, pessoal. Eu agradeço aí a galera que ouviu, que participou, que teve paciência para guardar esse podcast. Agradeço a todos e ouviu o BBcast, compartilhe nas redes sociais, é muito importante para nós, né, Débora? Eu acho que vale aí o pedido para todo mundo. Obrigada a todo mundo que escutou o podcast até aqui. Compartilhe nas suas redes sociais e até uma próxima. E agora vamos agradecer nossos apoiadores, aqueles que auxiliam o Boletim do Paddock através do financiamento coletivo e contínuo do Apoies. E são eles: Ricardo Bannerman, Maia Barbosa, Eliezer Teixeira, Luiz Fex, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos, Rogério Furano, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Vale, Eric Nemes, Bruno Shinozaki, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Corrêa, Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo, Sérgio Milani, Melquiades Veloso, Micael Souza, Ezequiel Bale, Silney Messi, Rafael Arilho, Rafael Carvalho, Fábio Ramiro, Lauro Vizentim, Maria Ângela, Thaís Costa, Rafael Catelã, Jane Casalec, Carlos Eduardo Valese, Tadeu Alves, Paula Barbosa, Ale Ranieri, Leandro Nogueira, Bianca Mês, André Brolo, Bruno Lima, Ivan Grego, Maicon Tavares, Thalita Santos, Diego Machado, Gabriel Sawaf, João Guilherme, João Rai e Gustavo Frigoto. Muito obrigado a todos aqueles que apoiam o Boletim do Paddock e auxiliam no nosso desenvolvimento e crescimento. E se você quer apoiar também o Boletim do Paddock, entre em contato com a gente através dos nossos perfis oficiais ou acesse o link apoia-se.com/Boletim do Paddock e lá você terá as opções de apoio ao Boletim do Paddock. Um forte abraço e obrigado. Isso é tudo, pessoal.